Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Harry Potter, Professor de Runas. Capítulo 731. Epílogo Valen. A Exclusive Wand Academy está localizada no canto nordeste da ilha flutuante. Além das normais instalações e edifícios de ensino, o que há de mais singular na escola é um conjunto de estátuas no complexo principal, dedicadas às primeiras pessoas que obtiveram suas varinhas exclusivas e mudaram seu destino. Uma das estátuas mais impressionantes é um pelúcio empunhando uma varinha, mais conhecido como Valen. Falando em Valen, ela é sem dúvida o pelúcio ou mesmo a criatura mágica mais famosa da academia. Porque no início do estabelecimento da escola, Valen cooperou para gravar uma série de filmagens de ensino. Milhares de bruxos insensíveis à magia aprenderam com o pelúcio quando tentaram compreender sistematicamente as funções e aplicabilidade de suas varinhas exclusivas. Eu vi Valen algumas vezes, disse Vinnie Valentini na aula, e ela usou a varinha exclusiva para fazer coisas que nunca pensei antes, o que expandiu muito o escopo de uso e valor da varinha exclusiva. Existem nada menos que 10 tópicos de pesquisa em todo o mundo desenvolvidos devido a ela ou inspirados por ela. A pesquisa mais significativa é a teoria da reativação mágica, que estuda a possibilidade de magia adormecida ser reativada para nos tornar bruxos normais através do aprendizado e da prática. Existem rumores de que Valen se livrou das restrições de varinhas exclusivas, mas claro, isso não foi confirmado. E se for comprovado? Um aluno perguntou. Isso significa que ela pode muito bem ser a pelúcio mais inteligente de todos os tempos, ultrapassando pelo menos os 12 mil bruxos insensíveis à magia envolvidos na pesquisa em um sentido amplo. Bem, se você não se importa, vamos continuar com a aula. Aliás, Valen também sabe mais palavras do que qualquer um de vocês, e ela até escreveu um artigo para o Profeta Diário, que foi rejeitado. Mas esse artigo foi publicado mais tarde em um pasquim, do qual vocês já devem ter ouvido falar, Diário da Vida em Marte. A floresta de bambu atrás da academia abriga um ninho de pelúcios, nascidos dos irmãos de Valen, e toda semana cientistas de jaleco branco aparecem e trocam pequenos objetos dourados e brilhantes por 10 a 20 minutos para estudar suas vidas, mas infelizmente, esses Nifflers não exibem inteligência além do comum, exceto pelo fato de que são todos muito bons em jogar Exploding Snap ou quaisquer outras cartas. Hoje, 2 convidados indesejados apareceram na escola. Alvo, tenho um segredo para compartilhar com você. Scorpius disse enquanto os dois pisavam na lama molhada com o canto dos pássaros vindo da floresta de bambu. Estou pronto para ouvir sobre isso. Alvo disse. Papai tem estado um pouco incomodado nos últimos dias. Albus disse suavemente, enquanto abaixava a cabeça e raspava os dedos dos pés no chão. Eu acho que é por causa do que meu pai fez, ele invadiu a mansão Malfoy. Não tem nada a ver com isso. Scorpius disse. Era sobre um cara chamado Notch. Papai ficou distraído depois que soube que havia sido preso, e sua casa foi revistada pelo Ministério da Magia. Encontrei isso no escritório do papai. Ele puxou um pequeno relógio dourado e Albus olhou fixamente para a delicada ampulheta embutida no centro do relógio. O que é isso? Scorpius respirou fundo. Um vira-tempo. Ora, o que? Bem, isso nos permitirá viajar no tempo, disse Scorpius com entusiasmo. Mas o último ministro da magia suspendeu todas as pesquisas e selou todos os registros mantidos no departamento cujo nome não sei. Li tudo isso no livro do papai. Caderno, acho que se conseguirmos encontrar e derrotar a pessoa que lançou a maldição sobre a mamãe, ela vai melhorar. Mas nós temos apenas, Alvo contou os dedos, 5 anos. Sim, Scorpius disse desanimado, podemos fazer uma promessa e esperar até ficarmos poderosos, daqui a 10 anos. E então usar essa coisa para viajar de volta no tempo e encontrar o homem que lançou a maldição sobre a família Greengras para derrotá-lo. É uma promessa. Alvo disse. 2 dedos entrelaçados, ambos riram contentes, e então ouviram sons distantes de conversas que não pareciam humanos, mas sim algum tipo de criatura mágica. Alvo e Scorpio trocaram um olhar e caminharam cautelosamente na direção do som. Os dois abriram a boca de espanto ao verem uma alcova em seu campo de visão, após separarem um arbusto que lhes parecia muito alto. Eles pareciam ter invadido o ninho com mais de uma dúzia de pelúcios, alguns menores com pelo rosa e cinza, brincando em um campo cheio de folhas de bambu. No centro do ninho havia uma mesinha, uma mesa, onde 3 pelúcios jogavam cartas com 3 grandes pilhas de coisas brilhantes ao lado deles. São cartas de mago. Albus disse enquanto olhava para as figuras virtuais subindo acima da mesa. A jogabilidade é a famosa Batalha do Lorde das Trevas que se tornou popular nos últimos anos. Olha, 2 contra 1. Scorpio disse. Os dois se esparramaram no chão e observaram com grande interesse. Eles têm apenas 5 anos, então suas mentes são bem menos complicadas. Uma boa carta do conjunto do Grande Rei Demônio. Qual deles? Aquele com o pelo mais fofo como cetim de veludo. Albus disse, então de repente ele sentiu que algo não estava certo, como se a luz acima tivesse ficado mais forte. Os dois olharam para cima e viram um filhote de pelúcio recém-acordado agitando as folhas, bocejando no meio do caminho e olhando com os olhos arregalados para eles, não, para o pequeno relógio brilhante na mão de Scorpius, para ser mais preciso. Ou não, Scorpio disse. O que fazer? Alvo perguntou. Correr,
Ao mesmo tempo, o filhote do pelúcio guinchou, e todos os pelúcios pararam de brincar e olharam para o lado em uníssono. Mesmo aqueles que estavam cavando buracos também colocaram a cabeça para fora. Ouviram direito? O bebê tesouro veio sozinho? Todos os pelúcios, exceto Valen, se entreolharam com olhos brilhantes. Eles são muito pobres, principalmente sempre que Valen vem visitá-los. Valen virou a cabeça infeliz, ela estava prestes a vencer novamente pela 144ª vez. A sensação de ganhar seus 2 irmãos e saqueá-los é boa demais para ser verdade. Após o saque, ela organizará um concurso de tesouros para dar a eles parte do tesouro que ela saqueou, e os 2 irmãos bobos não guardarão rancor nem brigarão. Em seu campo de visão, 2 crianças pequenas que ainda não são tão altas quanto os arbustos tropeçaram em direção à encosta, uma delas segurando algo brilhante na mão. Um bebê de verdade? Valen pensou com a cabeça inclinada, parece um pouco familiar. Alvo e Escórpio correram para longe, bufando e bufando, mas em vez de desaparecerem, o tremor sutil dos galhos e o som das folhas de bambu atrás deles se aproximaram, e os olhos de Alvo vislumbraram uma sombra negra os ultrapassando. O que fazer? Suba na árvore! As 2 crianças não tiveram tempo para pensar se isso iria funcionar, mas nenhum deles queria correr mais. Então eles selecionaram uma árvore de azevinho com cerca de 30 centímetros de espessura e nozes subiram nela, puxando um ao outro. E quando Albus chegou à filial mais próxima com a ajuda de Scorpius, ele estava cansado demais para falar. Scorpius cutucou o alvo e os 2 olharam para baixo juntos. Uma dúzia de pelúcios com pelos pretos olhavam atentamente para eles debaixo da árvore, e então um pelúcio particularmente notável que estava separado dos outros, pavoneando-se sob a árvore e olhando para Albus e Scorpius. Aquele pelúcio em particular era naturalmente Valen, e ela olhou para o vira-tempo na mão de Scorpius, com a boca achatada bem aberta. Eles estão tentando roubar o vira-tempo. Scorpio gritou. Não se preocupe, Alvo disse, tem um rastro de mim, então papai virá nos procurar. Teoricamente, tudo o que seria necessário seria se esconder na árvore até a noite. Não estou tão otimista quanto você, disse Scorpius, por exemplo, não tenho certeza se o pelúcio consegue subir em árvores ou não. Perplexo com a pergunta, na qual ele nem sequer havia pensado, Albus disse hesitante, acho que não. No momento seguinte ele viu um filhote de pelúcio vermelho acastanhado balançando seu corpo redondo em uma árvore, e ele imediatamente fechou a boca. A expressão em seu rosto ficou aterrorizada. Valen deu um tapinha no pequeno pelúcio e colocou um pedaço de doce em sua mão. Então ela fez uma expressão pensativa e depois de um tempo tirou um espelho do bolso, e vários pelúcios se aproximaram com curiosidade, olhando para o espelho brilhante com os olhos deslumbrados, enquanto Valen semicerrou os olhos com uma pequena vareta de madeira em sua mão, como se ela fosse balançá-la. Quando o espelho foi conectado, Valen conversou muito e pendurou o espelho com satisfação. Depois de fazer tudo isso, Valen olhou atordoado para as 2 crianças na pequena árvore, um tanto entediada. Ela puxou um pote de doces, que Albus e Scorpius na árvore engoliram. Aqui, Scorpius disse, agilmente pegando um doce no ar e empurrando-o para Albus. Não, é a sua vez de comer, Alvo disse. Ele olhou para Nifler debaixo da árvore, que era tão odioso, jogando doces para o céu, um após o outro para tentá-los a descer da árvore. Ele estava tão distraído que nem percebeu a aparição de um homem não muito longe, que apareceu aparentemente do nada, e ambos ficaram surpresos quando ele falou. Você pode descer agora, é mais fácil para todos. Félix disse. Albus quase caiu da árvore, a garganta de Scorpius ficou presa por doces em sua boca, e seu rosto ficou vermelho de urgência. Félix estendeu a mão e apontou. Sua expressão rapidamente se aliviou. Albus deu um tapinha nas costas de Scorpius enquanto perguntava. Quem é você? Oh, desculpe, esqueci de me apresentar. Félix Zap. Félix disse, traçando o dedo na direção da árvore de azevinho. Um problema comum daqueles que se tornam famosos, presumindo inconscientemente que todos saberão quem eu sou. Claro, Albus e Scorpius já tinham ouvido falar muito desse nome. Eles simplesmente não reagiram devido à surpresa, mas não se importaram com a surpresa, pois a árvore de azevinho sob seus pés se inclinou para um lado, e com ela, eles também inclinada. A casca áspera tornou-se lisa como um escorregador. Depois os 2 escorregaram incontrolavelmente, e ao se aproximarem do solo, centenas de galhos cresceram descontroladamente, torcendo-se e entrelaçando-se para formar um banco. Félix sentou-se de lado, olhando para baixo e conversando com Valen. Oh, isso é tão, bem ponto. Um par grande e um pequeno terminaram a troca e olharam em uníssono para Albus e Scorpius um tanto inquietos. Alvo perguntou bravamente. Olá? Você é realmente feliz, professor? Senhor? Diretor? Chame-me de senhor ou professor, Albus. Félix disse calmamente. Você me conhece? Alvo perguntou surpreso. Sim, Félix de repente ficou um pouco envergonhado. Mas você pode não se lembrar muito de mim. Eu me casei no ano anterior, então passei algum tempo limpando a fossa oceânica para trabalhar no local do meu casamento. Mas tudo dentro tudo, eu não sou um estranho para você. Ele olhou para Scorpius. Eu também conheço você quando enviei uma varinha para o aniversário de Draco e Astoria. Presente de casamento atrasado devido ao tempo que levou para criar a varinha. Os olhos de Scorpius se arregalaram. A varinha feita de madeira de cobra e núcleo de chifre de basilisco. Isso mesmo, inicialmente eu estava de olho no cabelo de unicórnio, mas o Sr. Olivaras me disse que não serviria. Foi aí que me ocorreu que eu também tinha uma coleção de alguns materiais de basilisco, que falhou algumas vezes no meio e não preciso adivinhar o porquê. Mas tudo isso é irrelevante.
Félix disse, então você pode me mostrar o pequeno relógio que está segurando? Parece melhor do que aquele que os Nott esconderam. Deve ser um dos dois últimos que ainda estão lá fora. Scorpius escondeu as mãos atrás das costas com cautela, lágrimas brotando de seus olhos de preocupação. Você quer tirar isso? Não, eu não posso dar para você. Bem, você pode ficar com ele por enquanto. Félix disse pensativo. Normalmente eu deveria ter sabido disso 3 dias depois, pela minha esposa, depois que Draco a informou. Mas é difícil prever, já que provavelmente não verei tudo. Não prestei muita atenção a isso, sendo distraído por outro assunto. Ele fez uma pausa. Draco pediu minha ajuda, mas eu não tinha certeza na hora, e agora é hora de consertar isso. Albus e Scorpius olharam para ele perplexos. Félix soprou na palma da mão. Então inúmeras pequenas runas se espalharam como pétalas de flores e formaram um espelho no ar. Mas havia apenas uma moldura, a parte do espelho permanecia vazia. Então Félix vasculhou seu bolso e tirou um frasco de vidro do tamanho de um polegar, que ele sacudiu suavemente. E Albus e Scorpius viram que o frasco continha alguns fios de névoa dourada. Recentemente tenho consumido um pouco demais, não é fácil de coletar. Félix murmurou para si mesmo enquanto desatarrachava a rolha e pegava um fio de névoa dourada com o dedo mínimo e o jogava em direção à moldura do espelho flutuando no ar. O fio de névoa dourada rapidamente preencheu a parte vazia do espelho como se estivesse vivo. Então pequenas runas iluminaram-se da borda externa em direção ao lado interno, camada por camada. E a superfície do espelho dourado tornou-se plana e lisa após alguns segundos. Deixe-me pensar. Astoria, não, deveria ser a família Griengras. Félix disse sério. A imagem no espelho continuava piscando, as pessoas e o espaço mudavam rapidamente e era vertiginoso olhar para isso. Como usar um par de óculos sujos e cobertos de marcas de mão para ler um dicionário com uma caligrafia pequena e densa. Félix aproveitou para explicar às duas crianças. Não vou viajar no tempo, o custo é muito alto e também não quero que outros interfiram no tempo. Mas há muitas coisas que podem ser feitas, como a maldição da família Griengras, não é realmente necessário voltar no tempo, desde que eu possa ver tudo o que aconteceu uma vez diante dos meus olhos. Não fui capaz de fazer tal coisa durante os primeiros anos quando estudei o tempo. A energia por si só causou uma grande dor de cabeça. Albus, Scorpius e Valen olharam para o espelho, o reflexo no espelho fixo em um só lugar, e a cena ficou um pouco mais clara. O que parecia ser um homem magro, de pele clara e sombrio com um bigode de rato, recitando algo sob o seu respiração, o sangue escorrendo por suas narinas que se curvavam e coagulavam no ar, antes de se transformar em símbolos negros estranhamente pulsantes ao som do encantamento. A cena era um pouco assustadora, mas Félix assistiu com grande interesse, balançando a cabeça enquanto observava. Então é isso. Um pouco semelhante à maldição que uma vez foi colocada na aula de defesa contra as artes das trevas de Hogwarts. Não é dirigida a uma pessoa específica, mas à família Griengras, e enquanto a linhagem desta família permanecer, a maldição não desaparecerá, liberando seu poder acumulado a cada poucas décadas. Conhecer o princípio por trás dela torna as coisas muito melhores. Muito melhor? Scorpius perguntou inexpressivamente. Por exemplo, um feitiço poderia ser projetado para fazer a maldição assumir que a família Griengras já morreu naturalmente. Claro, foi apenas um exemplo, na verdade tem uma maneira melhor. O espelho quebrou e Félix coletou cuidadosamente o fio visivelmente desbotado de névoa dourada em um frasco de vidro e então se ocupou. Valen observou por um tempo, tirando vários lanches do bolso e distribuindo-os para Pelúcius e os dois filhos, Albus e Scorpius. Há muito tempo estavam com fome e comeram com grande gosto. O que é isso? Scorpius perguntou, apontando para uma jarra onde ele pensou ter visto tentáculos se contorcendo. Não toque nisso, é apenas um monte de baratas. Alvo disse com grande experiência ao olhar para ele. Scorpius olhou para ele de forma estranha, e Albus disse relutantemente, se você tem um irmão que também gosta de pregar peças, você deve saber. Não há muita esperança, Scorpius disse taciturno, depois ficou feliz, mas talvez eu tenha um irmão ou irmã extra. Está tudo acabado. Félix disse pegando suavemente um pedaço de bolo de lava da mão de Valen e enfiando na boca. Não seja um estranho. Valen tem o cartão de desconto vitalício da Dedos de Mel, que nem eu tenho. Valen gritou 2 vezes de insatisfação ao lado dele. Você não usou meu nome naquele cartão? A maldição. Desapareceu? Mamãe está bem? Scorpius perguntou com um olhar vazio, ele tentou mover o braço, na esperança de experimentar uma sensação de corpo mais leve, mas nada aconteceu. Félix assentiu e balançou a cabeça novamente. A maldição realmente acabou, mas o corpo de Astoria ainda precisa se recuperar um pouco. Espero que ela consiga chegar a tempo para a Copa do Mundo. Ele acenou com a mão e Albus e Scorpius desapareceram de vista. Félix caiu no banco de azevinho, seus dedos brincando com um frasco de vidro contendo a energia dourada do tempo. Sua respiração desacelerou e seu corpo ficou transparente, como se estivesse isolado de tudo. Valen pegou uma pequena pedra do chão e jogou nele. Félix revirou os olhos. Hermione comprou você totalmente, na verdade. Se você puder transformar isso em doce, eu me sentirei melhor. Valen imediatamente tirou do bolso uma peruca marrom, que ela usava na cabeça, e então se inclinou para frente, parecendo uma certa pessoa. Ela cruzou as mãos sobre o peito e zombou se pudesse, enquanto pensava, HMPH, desespero, grande rei demônio, nossa aliança foi formada há uma década. Uma amizade sólida forjada enquanto caminhava pelo castelo sob a lua, nada pode destruir isso, nada. Valen esticou o pescoço e cheirou o ar. Peixes de águas profundas, algumas espécies que provavelmente nunca foram encontradas antes, gostaria de saber qual seria o sabor deles? Gole. Valen engoliu em seco, sentindo sua amizade inquebrável sendo desafiada, seguido pelo som de outro gole de saliva em uníssono, enquanto um grupo de olhos do Pelúcio olhava. Capítulo 732. Epílogo. Granger.
No final do mês de junho, o calor no ar tornou-se tão intenso que era possível senti-lo até dentro do Ministério da Magia britânico, construído no subsolo. Hermione presumiu que seu mau humor durante esse período foi causado pela competição que se aproximava. Todos os tipos de notícias relacionadas à ilha flutuante se multiplicaram de uma só vez, e Mafalda Prevette, editora-chefe do jornal Wall of Mystery, que surgiu de Hogwarts, comentou o fenômeno dizendo: "Não importa o que aconteça nesta época do ano, você pode pelo menos avistar um cara andando em uma vassoura pública e carregando uma câmera pela ilha. E nem é preciso dizer que esse é meu adorável colega." Rita Skeeter, outra jornalista com um tom afiado e uma propensão para comentários sarcásticos, depois de cobrir tópicos como famílias contrabandistas ocultas, excelentes naturalistas, maus estilistas de moda e outros artigos de tendência, voltou-se para os turistas que veio para a ilha. Mas desta vez ela quase se destacou nos noticiários. Quando ela foi questionada sobre suas fontes, ela sugeriu subornar a equipe da ilha para obter uma lista de pessoas famosas com antecedência, incluindo alguns membros da Ordem da Fênix, membros do Frontline Low Cult e do Clube Ouroboros, junto com políticos trouxas, celebridades, pianista, músicos e o tenista que ficou em segundo lugar no mundo no ano passado. Mas o mais importante de tudo é a reação em cadeia causada pelos seus recentes artigos exultantes como alternância de poder por detrás do campeonato do mundo e pessoas em pânico. Jornalistas de outros países também não ficam tão atrás. Isto parece reforçar o que Mafalda estava a tentar defender: há mais jornalistas na ilha do que turistas. É claro que isso é um exagero, e Hermione, que é vice-ministra sênior, não poderia estar mais ciente disso, já que está atualmente aprovando novos pedidos para visitar a ilha. Há cerca de 120 pessoas inscritas esta manhã, e se você incluir as informações sincronizadas do governo trouxa, esse número vai aumentar em 2.000, e isso equivale a apenas um dia em quantidade. Hermione esfregou a testa, a chave de portal é totalmente inadequada, e o número de pessoas que podem acessar a lareira todos os dias é limitado. Além disso, é necessário garantir acessibilidade contínua para momentos críticos. Não remodelamos um navio de passageiros para o governo britânico? O primeiro-ministro quer que esse navio seja usado como veículo privado para a rainha e sua comitiva oficial viajarem. Um homem do Departamento de Transporte Mágico respondeu. Hermione abriu a boca como se quisesse zombar de algumas coisas, mas no final não disse nada. Só posso fornecer mais 20 lareiras temporárias, cujas coordenadas estão localizadas em uma pequena ilha a 30 milhas náuticas de distância da ilha flutuante. Deixe-os providenciar os barcos de coleta e entrega se concordarem, caso contrário, deixe-os descobrir por conta própria caminho. Ela anotou sua sugestão e acrescentou seu nome no final do documento, dê para Kingsley. O escritório ficou em silêncio. Hermione olhou para a hora, os ponteiros do relógio pareciam ter parado de se mover às 4 horas. Ela examinou novamente a lista de arquivos em suas mãos, os artigos recém-legalizados, a revisão simplificada da lista de poções mágicas, a licença privada de vassoura voadora, a data de abertura da cidade dos feiticeiros, o projeto de lei anti-contrabando espacial. Depois de confirmar que todos foram atendidos um por um, ela começou a olhar para a foto em sua mesa, que havia tirado com Félix em Marte. Os dois estavam sentados nas pedras marrom avermelhadas com dunas desoladas e cascalho ao fundo, uma tempestade de areia surgindo ao longe com uma névoa exótica atrás deles. Valen pulando com grande interesse com um feitiço de cabeça de bolha cobrindo a parte superior do corpo. Um leve sorriso de reminiscência apareceu em seu rosto enquanto seus dedos roçavam involuntariamente a moldura da foto. Os últimos anos passaram por sua mente. Como assistente oficial da última ministra da Magia, Sra. Bones, sua entrada no Ministério da Magia começou em uma posição muito elevada, mas não há nada de surpreendente nisso. A ministra da Magia tem vários assistentes. Existe um escritório especial, o gabinete do ministro adjunto, que é dedicado exclusivamente a servir o ministro da Magia. O número de assistentes varia de 1 a 1 dúzia, e essas pessoas normalmente assumem tanto a função de secretário quanto de assessor, mas é claro, ocasionalmente haverá alguns caras que apenas são pagos para não fazer nada, também serão incluídos nas fileiras. Mas Hermione recebeu uma vasta experiência de trabalho aqui. Desde a responsabilidade inicial de relatar informações relacionadas aos assuntos trouxas até a exposição gradual de assuntos específicos da Aliança Pan-Mágica, e participação e desenvolvimento das regras e regulamentos para a ligação entre as várias raças mágicas com o status de assistente do ministro e contatos governamentais, em que seu talento na política foi mostrado. 3 anos depois, Hermione se inscreveu para se tornar inspetora da Aliança Pan-Mágica Internacional e nos 2 anos seguintes, ela deu a volta ao mundo e escreveu uma série de relatórios de observação que incorporavam as circunstâncias mágicas locais com uma perspectiva internacional, o que proporcionou a sede da Aliança Pan-Mágica com uma análise completa e detalhada da situação, juntamente com as conclusões de outros inspetores. No que diz respeito a Hermione, sua perspectiva foi ainda mais ampliada ali. Quando retornou ao Ministério da Magia britânico, ela tinha apenas 24 anos, mas já havia passado por situações muito mais desafiadoras do que seus colegas, tanto que se tornou chefe de gabinete do ministro adjunto após uma entrevista que foi tão harmoniosamente que nem poderia ser considerada uma entrevista. Teoricamente, ela poderia dar ordens a Félix naquela época, que ainda ocupava um cargo de Estado-Maior. Félix até então ainda não entendia a inter-relação entre esses cargos e ninguém ousou comandá-lo. Se ela seguir o mesmo ritmo em sua carreira política, é provável que ela vá cada vez mais longe no caminho da promoção, eventualmente se tornando ministra da Magia. Mas seu caminho mágico também se tornará cada vez mais estreito e, na verdade, ao contrário do caminho suave de Harry, ela teria experimentado seus próprios limites muito antes. Embora suas habilidades excedessem em muito as de um bruxo comum, ela reconheceu que talvez nunca se tornasse uma arquimaga com uma parede invisível à sua frente.
Esta parede prendeu um número desconhecido de magos notáveis. Foi a viagem a Marte que trouxe uma transformação inesperada no caminho e na vida de Hermione, e nas palavras dela resumiu depois. A transformação da magia de cada bruxo é inseparável da grande transformação mental e, para mim, aconteceu durante o mês em que morei em Marte. Não precisei pensar em todas as implicações da vida real e deixei completamente para trás tudo as restrições e preocupações. Comparadas ao vasto universo, as pessoas são extremamente insignificantes, mas quando fiz o meu melhor para iluminar um pequeno pedaço do céu estrelado, pude sentir o choque e a grandeza do fundo do meu corpo. Coração, como se todas as minhas percepções passadas tivessem sido derrubadas. Quando ela voltou de Marte, ela escreveu uma dúzia de artigos explorando a natureza da magia, que são em sua maioria conjecturas, mas são suficientes para provar que ela tem uma nova compreensão da magia, e Félix escolheu um deles e sugeriu que ela o publicasse publicamente. Que mais tarde foi considerado um argumento perfeito para o quebra-cabeça da adaptabilidade da magia sob condições extremas. Em seu escritório, Hermione disse para si mesma, essa sensação foi realmente incrível. O que é incrível? Uma voz interveio. Ela ergueu os olhos bem a tempo de perceber a expressão estranha de Harry em seu rosto, e Hermione disse provocativamente, a cena em que você realiza a finta de Vronsky no casamento em público. Harry tossiu anormalmente 2 vezes. Ele ia se casar pela primeira vez, então alguma exuberância era inevitável. Além disso, ele e Ginny haviam feito seu voto no céu, e quando terminaram o voto, Fred e George gritaram a plenos pulmões para dar-lhes um show, e com uma multidão de convidados animados descendo em vassouras, ele não conseguia parar de fazer isso. A propósito, o que traz você aqui? Hermione mudou intencionalmente de assunto. Achei que você estaria muito ocupado para sair por um tempo. Praticamente Harry murmurou, perdi pelo menos 3 jantares de família, e o pequeno Albus está chateado comigo. Há tanta coisa para resolver. É uma cidade povoada por milhões de pessoas, reunindo a maioria das nações do mundo e autoridades, com relacionamentos complexos. Para ser honesto, estou um pouco sobrecarregado. Talvez você devesse aprender como Félix lidou com isso? Hermione sugeriu. Boa ideia, disse Harry. Dividir cada pequena tarefa para outras pessoas, aparecendo ocasionalmente para resolver um problema ou 2, e então, no processo, você precisa se livrar de todos os caras que causaram esse problema. Eu pensei seriamente nisso, mas esse estilo não combina comigo. Hermione ergueu uma sobrancelha. Você veio em busca de simpatia ou veio reclamar? Nem disse Harry com uma cara séria, é por causa de outro assunto. Hermione olhou para ele do outro lado da mesa. O ministério recuperou um vira-tempo durante a busca na casa dos Nott, não foi? Como você? Você me conta primeiro. Harry disse. Hermione pensou por um momento. Isso mesmo, o ministério está trabalhando em um projeto para recuperar os vira-tempos que foram perdidos ao longo dos séculos, danificados ou não. Tudo isso começou há mais de uma década, quando a senhora Bones ainda estava no cargo. Por quê? Bem, você sabe exatamente por quê. Oh, eu entendo. Harry disse lentamente, uma das 2 pessoas nesta conversa passou por uma viagem no tempo e viajou muito além do que o Ministério da Magia permitia, contribuindo indiretamente para que o Departamento de Mistérios do Ministério da Magia fosse violado, quando alguém roubou muita energia do tempo e a ampulheta do vira-tempo. Quem era aquela pessoa, os 2 sabiam de cor. A senhora Bones considerou necessário esconder a existência do vira-tempo, especialmente neste momento específico, quando o mundo mágico está caminhando para a abertura. Hermione explicou a ele, foi o diretor Dumbledore quem se inscreveu no Ministério da Magia em primeiro lugar, e agora que esta política terminou com sua perda, o vira-tempo não aparecerá na escola ou aos olhos do público, e Kingsley e ambos concordam com esta política. Harry ponderou sobre a atitude de Dumbledore em relação aos vira-tempos, sobre os talheres que sempre cobriam a mesa de pernas longas, e então tirou um pequeno relógio dourado do bolso e colocou-o sobre a mesa. Os olhos de Hermione se arregalaram por um momento, então a expressão de surpresa desapareceu de seu rosto e tornou-se pensativa. Isso não pode ser seu. Ela disse. É dos Malfoys, Harry confessou. Draco originalmente iria entregá-lo ao professor App, mas ele não tinha certeza do que pensaria, então ele se comprometeu e me confiou para enviá-lo para você. Ele disse, o Harry coçou a cabeça, que a história está se recuperando o suficiente para chegar à cerimônia de abertura da Copa do Mundo com perfeita saúde. Isso é uma boa notícia. Hermione abriu um sorriso. Capítulo 733. Epílogo, Longbottom. Hoje, a ilha flutuante serve como o maior centro de transporte e ponto de trânsito dos bruxos, ligando assentamentos bruxos nas principais regiões do mundo e, inadvertidamente, conectando todo o mundo mágico no processo, facilitando muito a comunicação entre os bruxos. O negócio de transporte marítimo cross-country na ilha flutuante também é muito próspero. Qualquer empresa ambiciosa encontraria aqui uma forma de instalar um escritório, fenômeno que pode ser explicado pelo ditado popular. Aqui o mundo está ao seu alcance. Mas também há um conselho que vem junto. Certifique-se de ter sua papelada de liberação antes de cruzar as chamas, caso contrário, você será expulso sem qualquer reembolso de passagem e receberá até uma intimação além de uma pegada no sua bunda. Mas não se preocupe muito, os departamentos governamentais estacionados na ilha flutuante foram criados especificamente para lidar com tais problemas. Depois de alguns anos concorrendo aos tribunais, pelo menos você não terá que se preocupar com conflitos devido a diferenças de idioma. Uma semana antes da cerimônia de abertura da Copa do Mundo, Neville recebeu uma carta de Harry. Ele estava se lavando no andar de cima, no caldeirão furado, quando uma coruja voou silenciosamente para a janela do segundo andar e pousou no suporte da pia, assustando. Olá, Edviges, Neville disse com a boca cheia de bolhas, estendendo a mão. Edviges ergueu as asas e deu 2 passos para trás, evitando assim a mão molhada ao levantar a perna com a carta amarrada nela. Neville abriu a carta com cuidado e rapidamente a folheou, seus olhos brilhando gradualmente.
Depois de alguns minutos, duas cabeças se juntaram. Há muito tempo para sairmos com os outros professores, disse Anna. Vou responder para Harry imediatamente. Neville disse, enquanto procurava animadamente na sala por papel e caneta. Os dois se casaram há alguns anos, e depois que Neville deixou o Ministério da Magia, ele assumiu o cargo de professor Sprout e se tornou professor de herbologia na escola, enquanto Hannah assumiu o caldeirão furado e se tornou a proprietária. Essa combinação dos dois fez os alunos acharem muito legal. 2 dias depois, ao amanhecer, os madrugadores do Beco Diagonal notaram uma placa na porta do caldeirão furado com uma placa de fechado durante a Copa do Mundo, junto com uma fechadura. Ninguém ficou surpreso. A Copa do Mundo deste ano atraiu muitas pessoas que queriam se divertir, mesmo que não tivessem interesse em quadribol. Havia rumores de que haveria muitos produtos novos e interessantes disponíveis durante o torneio. Neville e Hannah chegaram a Hogwarts pela lareira do Beco Diagonal. Estamos nas férias de verão agora, então nem mesmo um único aluno está presente. E a professora McGonagall está parada no meio de um grupo de professores, usando um chapéu de penas e túnicas verdes escuras combinando, parecendo tão elegante quanto Emmeline Vance ao lado dela. Pomona Sprout estava acenando para os dois e Neville acenou de volta. A professora Sprout estava aposentada e geralmente morava em Hogsmeade, embora ela frequentemente passasse pela escola para visitar os queridinhos que mantinha na estufa, e para dar muitas dicas a Neville durante sua indução, especialmente ensinando-o como lidar com o professor Snape. Bem, não entramos em brigas sérias, mas são necessárias muitas ervas para preparar poções. Esse tipo de conselho ajudou muito Neville. A professora McGonagall acenou com a cabeça em direção a Neville e Hannah. São só vocês dois? E quanto a Frank e Alice e os pais de Hannah? Eles já estão na ilha, Neville disse alegremente, e até nos enviaram um monte de fotos junto com Luna, Simas e Dino. Vovó vai ficar em casa, ela não está interessada em quadribol. A professora McGonagall bufou. Meus pais não tinham tempo livre. Hannah disse, balançando a cabeça. Bem, a professora McGonagall disse, olhando para os outros Emmeline, Pomona, Sibyl. Um total de desculpe, filhos, exatamente o número certo. Nosso vice-diretor está sem surpresa, ausente mais uma vez, embora desta vez ele possa estar presente. Ligeiramente desculpado. De acordo com o profeta diário, ele parece estar no meio de uma transferência de poder. Poder da ilha flutuante, o que duvido profundamente. Eu me pergunto como está o professor Burbage agora. Neville sussurrou, esse professor o ajudou muito também. Bem, ela ficará bem no céu. Hannah disse em voz baixa. Neville assentiu, e naquele momento as sobrancelhas da professora McGonagall franziram-se quando ela passou pelos dois e ouviu a conversa. A professora Burbage acabou de ser convidada para ir à Lua fazer pesquisas, ela estará de volta. Ela não resistiu à vontade de explicar. Bem, eu realmente espero que tudo corra bem para ela. Hannah disse sinceramente. Se fosse eu, não teria tanta certeza, interveio Trelawney. Fiz uma tentativa deliberada de observar as estrelas antes de viajar e, a julgar pelo ângulo entre a Lua e Marte, não é uma boa ideia viajar por algum tempo no futuro próximo, estará sujeito a infortúnios inesperados. Obrigado pelo aviso, Sibyl. A professora McGonagall disse, Félix esteve nos 2 lugares que você mencionou, vou pedir a opinião dele sobre isso para você. Ela liderou o caminho e seguiu em frente. Eu nunca imaginei que a professora Trelawney estaria interessada em quadribol. Hannah sussurrou. Eu também não sabia disso, Neville respondeu em um sussurro, mas o outro professor de adivinhação da escola deixou claro que não gostava de quadribol. Então, Trelawney, que usava meia dúzia de lenços na cabeça, de repente virou a cabeça como se tivesse ouvido os 2 sussurros, assustando-os e fazendo-os calar a boca. Emmeline sorriu para eles. Um grupo de pessoas apareceu na Praça Hogsmeade, onde uma lareira temporária podia ser vista erguida no meio da multidão bagunçada. Todo mundo não se aglomera. Vem em ordem, a entrada da pousada 3 Vassouras é o centro de armazenamento de chaves de portal. Um auror um tanto envergonhado gritou para manter a ordem, na frente dos bruxos pulando nas chamas um por um e desaparecendo. Em breve será a vez do grupo de Neville. Local designado, Oceano Pacífico, 30 quilômetros a oeste da ilha flutuante, Ilha Ingersoll. Auror gritou por hábito enquanto olhava para baixo e verificava a passagem da professora McGonagall, apenas para se assustar quando deu uma boa olhada nos membros do grupo, diretora McGonagall, e todos os professores. Vocês são perfeitamente livres para se inscrever para ir diretamente para a ilha sem trânsito. Não estamos com pressa, disse a professora McGonagall, e poderemos ver algumas paisagens ao longo do caminho. Bem, então, boa viagem a todos. O auror disse. As chamas verdes rodopiantes carregaram Neville através de um arco após o outro, seguido por um período de tontura monótona. Foi mais desconfortável do que qualquer outra experiência passada de usar a rede de flu, e então ele finalmente sentiu suas pernas assentarem no chão. Ele estava em uma praia arenosa, a brisa do mar e a luz ofuscante do sol batiam em seu rosto, com passos e conversas vindo de todos os lugares ao seu redor. Neville olhou em volta e congelou por um momento. Ao contrário da ilha deserta que ele havia imaginado, há uma praia animada à sua frente. Deveria haver pelo menos 1000 guarda-sóis na praia, gente surfando no mar, parapentes e vassouras voadoras voando no céu. Uma garotinha passando por ele segurando um tapete voador roxo no qual estava um homem de meia idade com barriga redonda cochilando. Uau, viemos ao lugar errado? Hannah, que acabará de chegar, perguntou. Ela quase caiu quando pisou na areia fofa e Neville correu para apoiá-la. Não. Neville disse brilhantemente, apontando em uma direção, o céu sobre o mar estava claro, então ele podia ver claramente a ilha pairando acima do mar à distância. E Hannah riu abruptamente. Parece um pouco com um sorvete enrolado. O que são aqueles pontinhos próximos a ele?
Se você olhar mais de perto, eles não se parecem com isso, disse Neville. Esses pontos são provavelmente bruxos em vassouras, provavelmente detectando tempo e vigiando tempestades no mar, ou podem simplesmente estar jogando um jogo de duelo, você sei, andar em vassouras e tentar derrubar, seja um contra um ou corpo a corpo, mas apenas um feitiço específico pode ser usado, e esse esporte esteve na moda entre os aurores por um tempo, e esqueci se Harry ou Ron surgiu a ideia. Hannah olhou para Neville. Bem, eu não sou muito bom em quadribol, ele disse, um tanto envergonhado. Professor Sprout também acredita que como professor de herbologia é melhor manter os pés no chão o tempo todo. Eu disse isso, disse a professora Sprout, emergindo das chamas, exalando uma vibração alegre, enquanto seus cabelos grisalhos e macios voavam para trás com a brisa do mar. Você já esteve na sala 7? Sempre pensei que o outro eu fosse meio selvagem, mas é muito legal. Eu interagi com todos lá e me beneficiei muito. Emmeline Vance disse. Vários professores estavam na praia com Neville e Hannah, olhando para as areias douradas e as infinitas ondas azuis. A ilha flutuante parecia estar girando lentamente, a luz do sol brilhando sobre ela, refletindo fracamente as escamas da cobra gigante enrolada na base inferior da ilha. A 6 metros de distância, 2 funcionários sob o guarda-chuva agitavam uma pequena bandeira. Quando chegaram ao alcance do guarda-chuva, ficaram surpresos ao descobrir que era muito mais fresco embaixo dele. Vantagens especiais. Um membro da equipe disse, preocupado com a possibilidade de sofrermos de fobia de multidão, há dezenas de milhares de pessoas aqui. São tantas pessoas assim? São todos turistas? Professor Flitwick perguntou surpreso. Sim, sempre há algumas pessoas que se preocupariam com a queda da ilha flutuante, mesmo que ela esteja flutuando no mar há 12 anos. Esse tipo de pessoa pode ser encontrado tanto em bruxos quanto em trouxas, por esse motivo eles escolheriam vir para esta ilha para passar as noites em tendas. Outro membro da equipe disse, entregando-lhes casualmente um formulário, e Neville escreveu os nomes do grupo. E a cerimônia de abertura? Foi à noite, não? Emmeline Vance perguntou curiosamente. Talvez eles fiquem bêbados. A equipe de registro disse com humor. Pela sua boca, Neville e o grupo souberam que o navio de passageiros para a ilha chegaria de hora em hora, o que lhes dava quase meia hora de tempo livre. Eles vagaram e encontraram conhecidos ao longo do caminho. Eram Bill e Fleur, ambos vestidos com muito estilo. Bill usava uma calça de praia, óculos escuros e um brinco de prata na orelha esquerda que por acaso complementava com os brincos de feldspato lunar de sua esposa, enquanto Fleur estava deslumbrantemente linda em uma peça única, maior com uma cachoeira prateada como cabelo pendurado atrás da cabeça, e havia uma jovem igualmente linda parada ao lado dela. Esta é Gabrielle, minha irmã, Fleur disse com uma voz um tanto sussurrante. Neville e Bill trocaram um olhar e então os dois caminharam para o lado. Você recebeu a carta também, certo? Neville perguntou. Sim, disse Bill rapidamente, a ilha está com falta de mão de obra. Estamos felizes em ajudar. As crianças podem ser deixadas aos cuidados de Gabrielle, ele sussurrou. Não deixe que ela ouça isso. Ela ainda pensa que foi designada para uma grande tarefa. Neville olhou para onde as garotas em questão estavam rindo e conversando alegremente, e ouviu Hannah apontar para uma bruxa africana e dizer, Lee Jordan a cortejou. Neville pescou confuso ao ver uma garota alta e de pele escura, e levou alguns segundos para mal se lembrar da identidade dela. A participante que representou o Agadon no torneio dos campeões em seu 4º ano, Nona Leibert. Estamos esperando o resto da família chegar, eles estarão aqui praticamente hoje ou amanhã. Bill disse, exceto a dupla Ron e Percy, que estão trabalhando no ministério para coordenar este grande evento e provavelmente não conseguirão 1 ou 2 dias de folga até a cerimônia de abertura. Já passamos a noite aqui. Os magos de Fiji correram com seu mascote da Kuvaca, um parente distante dos sereianos que pode se transformar em tubarões. Havia um dragão também, Charlie teria adorado. Meia hora depois, o grupo de Neville e a família de Bill se separaram após uma última frase de Bill, Sirius e eu formamos uma banda chamada The Furry Boys. Os passageiros embarcaram no navio para a ilha flutuante. O enorme navio abriu as ondas do mar, as gaivotas seguiram na lateral e as pessoas a bordo ficaram no convés conversando e rindo com expectativa nos olhos. Mas conforme o navio se aproximava da ilha flutuante, o som das conversas tornou-se esparso, como se todos eles foram atingidos por um feitiço silenciador e ficaram completamente em silêncio. Uma montanha aparentemente invertida ficava no meio do mar flutuando no céu, lançando uma enorme sombra que cobria um navio de passageiros a uma longa distância. Eles percorreram uma longa distância pelas sombras, cercados pelo som tranquilo do oceano, e finalmente chegaram ao fundo da ilha. De repente alguém gritou, e Neville olhou para cima e viu uma cabeça de cobra impossivelmente grande voltada para eles. Suas escamas ásperas se espalhando para cima para formar uma paisagem rochosa semelhante a uma floresta, sua boca contendo sua cauda. Seu longo corpo enrolado meia dúzia de vezes ao longo da ilha invertida. Base quase se fundindo com a própria ilha. O navio ancorou no fundo da ilha. Todos se inclinaram sobre a grade para olhar em volta quando algo brilhou nas sombras distantes. Então ouviram um som de cordas e motores, e depois de um tempo, uma massa brilhante veio em sua direção, pairando firmemente acima da água, ligada à escada do navio. A massa brilhante também se tornou visível, um elevador, com uma lâmpada mágica pairando no topo do elevador. As pessoas no navio olharam para o elevador do tamanho de uma cabine telefônica e ficaram boquiabertas. Entre na fila. Prepare-se para desembarcar. Naquele momento a tripulação gritou. O espaço interior do elevador é muito limitado, só pode transportar 100 pessoas por vez, por favor, não aglomere. A atmosfera congelou por alguns segundos e um homem gritou. É mágico. Sim, é realmente mágico. O tripulante disse severamente. Capítulo 734. Epílogo. Weasley.
O elevador abriu na área central da ilha flutuante e as pessoas lá dentro saíram amontoadas e Ron riu. Ilha flutuante, estou de volta. Ele foi seguido por uma bruxa de cabelos curtos, que segurava uma garotinha ruiva em uma das mãos. Pare com isso, Collins deu um tapa nas costas de Ron enquanto olhava em volta e perguntava. Precisamos nos encontrar com nossas famílias primeiro. Não se preocupe, Ron sussurrou esfregando os ombros e pegando a ruivinha. Percy não estará aqui até esta tarde, então vamos dar uma volta primeiro e depois ir para o hotel. Ouvi dizer que muitos velhos amigos estão hospedados lá e haverá uma festa à noite. Os três pararam na rua movimentada e observaram os transeuntes. É uma pena que o pequeno Hugo não tenha podido vir conosco, mas é mais que suficiente para sofrer. Ron disse alegremente. Vamos tirar mais algumas fotos e contar a ele quando voltarmos. Você não disse que poderia ficar perigoso? Collins disse sem sorrir. Foi por isso que o deixei aos cuidados de minha mãe. Foi o que eu disse, mas não é como se estivéssemos em perigo. Ron estufou o peito. Vocês podem ir aonde quiserem, só não se esqueçam de usar meu nome. Collins ficou subitamente tentado a revirar os olhos. Então posso ir brincar no Knockturalley? A ruivinha perguntou, chupando o dedo. Rose, estamos a milhares de quilômetros de Knockturalley, e é claro que podemos, Ron disse sem pensar. Da próxima vez que o Ministério procurar por itens proibidos, vamos aproveitar a oportunidade para misture-se com o esquadrão de Aurores. Espere, sua mãe é responsável por essa área. Rose olhou com expectativa para Collins, tentando encontrar a menor possibilidade de favoritismo no rosto de sua mãe, e então silenciosamente desviou o olhar e parou de falar. Vocês dois podem parar de falar sobre práticas ilegais o tempo todo e tentar fazer parecer que eu sou o mal? Collins reclamou. Bem, Rose, vamos falar sobre outra coisa. Quem fez você ter um escritório de chefe de Auror como mãe? Ron disse. Sua tia invadiu a casa dos Malfoy há algum tempo. Esse é o arqui-inimigo da nossa família, Merlin. Harry deve ter querido derrubar os Malfoys como um grande passo em sua carreira, mas infelizmente apenas alguns lacaios foram levados embora. No final, mas acho que o velho Malfoy deve ter ficado bastante assustado. Ele tem um filho popular e influente. Quando íamos para a escola, não tínhamos um bom relacionamento, as notas do seu pai sempre o esmagavam. Collins olhou para Rose, que estava ouvindo atentamente com uma expressão de adoração, e para Ron, que estava descrevendo tudo em detalhes gráficos com os olhos semicerrados. Tem certeza, é verdade? Se não, vamos perguntar aos outros. Quero dizer, eu suprimi em certos assuntos. Ron revisou suas palavras na velocidade da luz, isso realmente não poderia ser mais verdadeiro. Harry vai atestar por mim. Os três vagaram pelas ruas estreitas sem rumo, às vezes andando até encontrar um muro na frente deles e tendo que usar magia para fazer um caminho estreito de pedra. Na ilha, você pode distinguir imediatamente quais lotes pertencem a bruxos e quais pertencem a instituições governamentais e institutos de pesquisa trouxas. Como agora, é óbvio que não é bem planejado aos olhos das pessoas normais. Mas Ron e o grupo acharam essas obstruções bastante divertidas e combinaram muito bem com os diferentes estilos de casas e a grande variedade de lojas ao seu redor. 4 quadrados de tamanho perfeito, tudo que precisa ser simétrico e medido com uma régua como a barba de Crouch Senhor é na verdade bastante intimidante. Esta é a zona central da ilha flutuante. Acredita-se que a fogueira foi realizada nestas proximidades. Alguns marcos icônicos estão preservados, como um grupo de estátuas situadas no centro da fonte, cada uma segurando uma tocha acesa que não irá sair. Em todos os lugares você pode ver latas de lixo em forma de criatura mágica, basta bater em sua cabeça, ela abrirá a boca e comerá o lixo em seu estômago. Alguns monstros estranhos também irão arrotar de uma maneira bizarra. Além das lojas e da vista para a rua, há vários pequenos vendedores ambulantes empurrando carrinhos. Ron se apaixonou por um conjunto de equipamento de mergulho simples na frente de uma barraca. Seu avô vai adorar, mas provavelmente já o comprou. Sua garagem pessoal quadruplicou desde que ele se aposentou. Além do equipamento de mergulho, eles até encontraram mercadorias da Vizard Veezes dos Weasleys. Eles estão vendendo bem? Ron perguntou ao vendedor. Excelente, principalmente esses 2 itens. Tem desconto para comprá-los juntos, senhora. O vendedor promoveu com entusiasmo os 2 itens para eles, um sendo um fogo de artifício subaquático, enquanto o outro era uma espécie de capa de fumaça, que pelo logotipo parecia ser um produto de colaboração entre Vizard Veezes dos Weasleys e de Gore. Ron pagou e perguntou a Collins enquanto eles se afastavam. Eu ouvi Fred e George conversando sobre trabalhar em fogos de artifício projetados para serem usados debaixo d'água há muito tempo, mas desde quando Cedrico entrou no mercado de truques? Como membro da equipe do Tournament of Champions, Collins manteve uma boa amizade com Cedric e Roger Davis e sabe mais sobre seus desenvolvimentos recentes. Ele não fez isso. Ele e Cho-Chan. Collins disse. Os dois se concentraram no bem-estar público nos últimos anos. Cedric inventou a fumaça da transfiguração para utilização extensiva na área médica e para várias funções em bonecos mágicos, embora mais tarde tenha aderido ao Acordo de Segurança Comercial da Ilha Flutuante para garantir que os resultados de sua pesquisa não serão usados para uso militar ou ilegal, o que é garantido pelos 2.000 investigadores da Aliança Pan-Mágica Internacional em todo o mundo. Tem goblins aí. A filha deles, Rose, gritou. Deve haver centenas de goblins aqui, você sabe, eles levam suas propriedades muito a sério. Collins explicou à filha. Dizem que muitos médicos trouxas têm orgulho de possuir um conjunto de bisturis feitos por duendes, embora eu tenha ouvido dizer que eles são relativamente incomuns. Por quê? Rosa perguntou. Isso, bem, se enquadra na controversa questão da propriedade.
A aliança permite que os goblins mantenham suas próprias tradições raciais, mas ao negociar com outras raças, eles devem fazer uma notificação por escrito sobre este ponto. Caso contrário, o comércio não será protegido. E os goblins são conhecidos por sua teimosia. Não se engane, esses goblins são espertos, Ron interrompeu. Eu lidei com um lote de itens proibidos, que inclui algumas peças de joias de prata feitas por goblins, mas os goblins se recusaram a admitir porque essas peças são não marcado. Collins ficou um pouco surpreso. Isso é completamente contra o conceito de propriedade dos goblins. Você tem certeza de que é uma criação dos goblins? É claro, afirmou Ron. Basta olhar para a expressão em seus olhos. Pense nisso quando seu vício em ganhar dinheiro e os conceitos tradicionais se chocam. Não é surpreendente que um grupo de goblins decida não escrever seus nomes e vendem seus produtos no mercado negro. Que bando de caras sorrateiros, mas às vezes os goblins gravam deliberadamente algumas palavras maldosas nele. Lembro-me de um médico mencionando isso em um jornal há algum tempo. Ele estava segurando um bisturi com a inscrição Scrooge, ou talvez o estilo de nomenclatura dos goblins tenha mudado. Tudo que sei é uma longa barba e um goblin sujo. Ele adicionou. Collins e Rose riram alto e naquele momento, a atenção de Ron foi repentinamente desviada por alguma coisa, e Collins seguiu o olhar de Ron e viu um homem alto e de peito largo em uma barraca que vendia chapéus não muito longe dali. Ron desviou o olhar e grunhiu. Posso ter me enganado, nem me lembro muito sobre. Quem você tem em mente? Primo de Harry. Aquele que enviou um presente no casamento de Harry e Gina. Collins imediatamente deu uma expressão de compreensão ao olhar mais uma vez para o cabide de chapéus, que já estava lotado de gente. Eles caminharam na direção oposta e viram enormes cartazes em frente a um teatro. Recital especial de François Cluto, e Ron leu as palavras no pôster. Você gostaria de tentar? Rose assentiu repetidamente. Collins apontou a data do recital no cartaz, que foi ontem. Oh droga! Ron e Rose disseram ao mesmo tempo. Ron procurou um motivo e tentou mudar de assunto. Na verdade, é bom que tenhamos perdido. Podemos economizar energia para o show do mascote. Mas infelizmente não há vela este ano. Eu vi uma vez há muito tempo e o sentimento. Rony. Nada para ver. Ron disse com uma cara séria para Rose, que estava piscando curiosamente. Você é uma menina. Se seu irmão tivesse vindo. O irmão dela tem apenas 3 anos. Ah sim, você me lembrou. Quer sorvete? Ele mudou rapidamente de assunto e os olhos de Collins estavam prestes a cuspir fogo. A família de 3 pessoas exalou enquanto estava na frente de um caminhão móvel de sorvete. Como é o negócio? Nada mal. Enquanto Collins e Rose selecionavam o sorvete, Ron conversou com o dono da loja e em 2 minutos, eles estavam conversando sobre o preço do caminhão de sorvete. Eu sempre quis um. Ron disse com alguma inveja e o vendedor respondeu, 500 galeões. Mas você pode alugá-lo por apenas 2 galeões por dia registrando-se na ilha. Os olhos de Ron brilharam, quando Collins já havia escolhido sua escolha, um sorvete de morango e manteiga de amendoim e um sorvete de ilha flutuante de chocolate e nozes. E você, Ron? Eu quero o de chocolate. Ron disse. Collins fez beicinho e olhou para ele. Então ele disse apressadamente, podemos trocar. O vendedor ficou ocupado e puxou sua varinha. Ron olhou para a fileira de joias em sua varinha e não pôde evitar soltar um suspiro audível. Eu sou um bruxo insensível à magia. O lojista disse com pouco ou nenhum interesse. Então as gemas da varinha acenderam uma por uma, ele acenou com a varinha e logo 3 sorvetes foram feitos. O de morango parecia um vulcão fluindo, o de chocolate parecia um gelo cheio, o creme foi espalhado com algumas partículas de doces florais espalhadas por cima. Mas há uma característica principal, uma pequena cobra de chocolate cuspindo a língua e olhando para eles. Eu meio que entendo, a pequena cobra de chocolate, mas ela não mordeu o rabo. O que é isso? Ron perguntou, apontando para os escombros espalhados. Uma casa em uma ilha flutuante. O vendedor disse, a cobra pequena não morde o rabo porque tem outra finalidade, ela vai competir com você para agarrar. Ele parou de falar abruptamente. O que você disse? Ron perguntou enquanto entregava um sorvete de chocolate para Rose e arrancava a cabeça da cobra com uma mordida no processo. O vendedor ficou sem palavras. Provavelmente sentindo a turbulência interna do vendedor, Collins tomou a iniciativa de perguntar, a varinha que você está segurando é feita sob medida? Estou me referindo à magia nela, seu feitiço é muito suave e instantâneo. Assim, disse o vendedor com um suspiro de alívio. A Futureworld oferece um serviço de pedidos personalizados. Mas agora eles distribuíram esse negócio para várias outras empresas. Existem alguns magos que se especializam nisso. Como eles chamam, chame isso de Magic Pass Design, que usa uma quantidade limitada de magia para obter uma série de efeitos complexos. Não se trata apenas de fazer sorvete. Você pode criar um para todas as esferas da vida. Neste momento houve um clamor repentino na rua e um grande grupo de pessoas se reuniu ali. Há uma luta acontecendo. O dono do caminhão de sorvete apertou calmamente o botão vermelho do caminhão na frente da família de Ron e disse com grande satisfação. Este é um dispositivo localizador e alarme. Levará apenas 20 segundos para alguém de plantão para vir. O que você está fazendo? Ron e Collins ergueram suas varinhas ao mesmo tempo, prontos para a batalha. Mas depois de alguns segundos, eles perceberam que parecia ser apenas uma briga comum de bêbados. Deixe para mim. Ron disse confiante enquanto abaixava sua varinha. Uma peça de xadrez preta apareceu de alguma forma em sua mão, e depois de mirar naquela direção ele a jogou na direção da multidão. A peça do cavaleiro ganhou vida no ar e tornou-se cada vez maior. Bang! O cavaleiro caiu pesadamente com seu cavalo, abrindo uma cratera profunda. O cavalo alto, parecido com uma obsidiana, moeu-se com entusiasmo no chão. Metade de seu corpo estava protegido pela extensão da armadura de aço do cavaleiro, que tinha 3,6 ou 4 metros de altura, e todos ficaram surpresos com o súbito aparecimento desse sujeito grande.
Indivíduos não relacionados, retire-se. O cavaleiro gritou majestosamente de seu cavalo. A superfície de sua armadura brilhou com um brilho metálico, e então a máscara do capacete do cavaleiro se abriu, revelando um rosto que se parecia com o rosto de Ron por dentro. A multidão cedeu espaço e dois homens bêbados olharam estupefatos para o cavaleiro negro que se aproximava deles em seu cavalo, enquanto eles tremiam no lugar. A espada larga na mão do cavaleiro parecia uma enorme tábua de porta, aparentemente capaz de golpear os dois homens de uma só vez. Investida, ele caminhou lentamente, mas ninguém duvidou de quão violenta seria a força quando o cavaleiro lançasse seu ataque. Ambos os encrenqueiros ficaram completamente sóbrios e afrouxaram as mãos ao mesmo tempo. Olhar, Ron disse presunçosamente enquanto se aproximava e quando estava prestes a falar, dois bruxos desceram do céu. O que está acontecendo? Um deles perguntou com uma voz séria. Ninguém na multidão de turistas disse nada e em vez disso, eles olharam para trás em silêncio. O bruxo virou a cabeça um pouco rigidamente e ele deu 2 passos para trás e se atrapalhou para pegar um aparelho parecido com um walkie-talkie, pronto para pedir reforços. Não, Ron e o outro bruxo gritaram ao mesmo tempo. Poucos minutos depois, o cavalo desapareceu com um estrondo, voltando a ser uma peça de xadrez, e Ron e Tonks caminharam juntos, embora a expressão de Ron estivesse um pouco abatida. Vamos ver se você continuará se exibindo cegamente no futuro. Collins deu uma palestra. Ele meio que ajudou, Tonks disse objetivamente, e Ron ergueu uma sobrancelha em descrença quando ouviu Tonks continuar. Pelo menos ele não jogou fora um conjunto completo de peças de xadrez de bruxo, desse ponto de vista. Capítulo 735. Epílogo. Lupin. Você pode me dizer por que está aqui? Um bruxo baixinho estava sentado com moderação em uma cadeira. Vim aqui por recomendação de Wolfman. Ele disse que você é um homem muito sábio, que dirige a maior corporação multinacional do mundo, e a pessoa de maior confiança daquele senhor. Mais do que isso, você ainda é. Ainda. Ele deu uma rápida olhada na pessoa do outro lado da mesa com os olhos. Ainda é um de sua espécie. Lupin acrescentou. Sim, sim. O homem disse. Lupin olhou gentilmente para o bruxo baixinho. Eles estão se encontrando pela primeira vez, mas um sentimento familiar brotou nele. Talvez fosse devido ao outro homem vestindo um manto rasgado e remendado, capa e lenço no qual ele se enrolou com uma tez doentia, intercalada com cabelos brancos e olhos cheios de insegurança. Quão parecido ele era com ele naquela época. Senhor Lupin, o homem ganhou um pouco mais de segurança com os olhos gentis de Lupin, e falou muito mais suavemente. Tenho vivido isolado da comunidade, vivendo no deserto há mais de 10 anos, e só recentemente ouvi falar de um grupo de exploradores sobre o que está acontecendo lá fora. É incrível. É como um sonho para pessoas como nós que estão no limite. Ele falou e explicou tudo muito rapidamente. Quando ele terminou, Lupin deu-lhe uma breve pausa para recuperar o fôlego, depois acenou com a cabeça em aprovação e disse. Já vi muitos casos parecidos com o seu, todos chegaram com a barriga cheia de preocupação e tristeza, provavelmente com o olhar mais desamparado de todos os tempos, oprimidos pelas mudanças no mundo, mas depois de um período de comunicação, eles saíram contentes para começar uma nova vida. Pelo que eu sei, eles estão vivendo muito bem agora. Isso mesmo. O homem disse apressadamente, seus olhos revelando sua esperança. Wolfman disse a mesma coisa. Ele disse que você tem uma maneira muito boa de fazer renascer lobisomens. Lupin riu. Não me lembro de ter nenhuma maneira milagrosa de fazer um lobisomem renascer que eu deva manter em segredo. Eu isolei algumas técnicas práticas derivadas da magia de transformação de lobisomens, que praticamente distribuí a todas as comunidades de lobisomens para facilitar seu apoio mútuo e aprendendo. Também fundei a Associação dos Direitos dos Lobisomens, onde você pode receber uma poção mensal de acônito por muito pouco dinheiro, desde que siga as regras e regulamentos declarados lá. A propósito, a associação está atualmente treinando seus próprios pocionistas e nós dominou os métodos de produção de 4 dos 7 tipos de poções de acônito. Esses benefícios estão abertos a todos e você não precisa me encontrar para obtê-los. O homem olhou para Lupin sem expressão, parecendo confuso, e não pôde deixar de inclinar o corpo ligeiramente para frente e perguntar hesitantemente. Mas acho que deve haver algo especial em você, certo? Por que outro motivo todos os lobisomens respeitam você? O bem, você merece respeito apenas por estar no topo da maioria das pessoas, mas o respeito de que estou falando é muito diferente, posso sentir a diferença. Lupin sorriu levemente, sinto-me honrado por sua crença. Tenho algumas histórias e algumas sugestões que podem ajudá-lo a se adaptar melhor ao mundo exterior, mas em última análise não há nada de especial. No final das contas, não há nada de especial. Pelo contrário, eu adoraria ouvir sua história. Quando Tonks veio de fora, ela viu Lupin e o bruxo saindo do escritório, e assim como havia acontecido inúmeras vezes antes, o estranho visitante caminhava com facilidade, como se um fardo pesado tivesse sido retirado. Lupin entregou ao homem um cartão de visita. Você pode entrar em contato com a senhorita Temple, ela irá acomodá-lo adequadamente, não há dúvida de sua capacidade de realizar sua tarefa. Obrigado, senhor Lupin, muito obrigado. O bruxo disse agradecido enquanto olhava para Tonks que se aproximava dele. Você deve ser a senhora Lupin, certo? Uma pessoa solitária como eu foi contada sobre a história de amor entre vocês dois, quão invejável. Senhora Lupin parece ser uma pessoa de bom coração logo à primeira vista. Eu meio que descobri quando o bruxo saiu, Tonks ergueu uma sobrancelha e disse, os comentários que recebo do seu lado dos amigos carregam um coração gentil, como se eu estivesse com você por causa de um coração gentil. Eu sei, é por causa do amor.
Lupin disse sério, mas o amor é um luxo aos olhos dos outros lobisomens, muito menos ter uma bruxa tão linda e inteligente como esposa. Tonks grunhiu 2 vezes de alegria. Lupin abriu os braços e a abraçou como havia feito no casamento há 11 anos, sem uma única mudança. Ele se sentiu satisfeito com o que tem agora, uma esposa inteligente e atenciosa, um filho saudável e ativo, sem quaisquer características de lobisomem, exceto a transformação trazida pela habilidade de metamorfomago que ele herdou de sua mãe, um afilhado, o filho mais novo de Harry, Albus, um monte de parentes e amigos, uma carreira e status social respeitáveis, não há mais o que reclamar. Ele se sentiu incrivelmente feliz por ter aceitado a oferta de Dumbledore, porque desde então ele vem conseguindo constantemente muitas coisas boas. Seu coração estava incrivelmente satisfeito, e é por isso que ele ainda tem energia para fazer algo por sua espécie ao longo desses anos, tanto em termos da Sociedade dos Direitos dos Lobisomens e da simplificação da magia de transformação de lobisomens, quanto em termos de quase uma vez por semana. Conversas semanais no estudo. Todos os anos, durante a última década, os lobisomens encontraram coragem para emergir das montanhas, das selvas e da natureza selvagem para observar o ambiente desconhecido com corações tímidos e cautelosos. E provavelmente o lobisomem mais famoso do mundo, Lupin ajudou e tranquilizou inúmeras pessoas. O momento caloroso não durou muito quando um menino de 10 anos entrou correndo com uma brisa, pisando nas escadas com um baque surdo. Lupin e Tonks trocaram olhares e olharam para o filho. Pai, mãe, Sirius me pediu para verificar quando vocês vão para lá. Ted e Lupin gritou. Agora mesmo, Tonks olhou furioso, se você não tivesse interrompido nossa conversa. Mas se eu não fizesse barulho, vocês certamente estariam se abraçando sem parar. Ted gritou. Tonks fez beicinho, seus olhos subindo e descendo para o garotinho como se ela estivesse encontrando um defeito. O que há de errado com seu cabelo? O cabelo de Ted tinha um brilho vermelho intenso, diferente da cor ruiva que ele tinha no café da manhã. Mas ele herdou a habilidade de sua mãe de mudar sua aparência à vontade, o que naturalmente incluía ajustar a cor do cabelo. Então as palavras de sua mãe eram semelhantes a começar uma briga. Ele balançou a cabeça presunçosamente. Eu conheci uma garotinha ruiva, uma garota boba, e disse a ela que sou parente dos Weasley. Tonks e Lupin se entreolharam. Qual era o nome daquela garotinha? Não seria Rosalie, seria? Como isso poderia ser? Ted tinha uma expressão incrédula no rosto. Sirius a trouxe para nossa casa para nos visitar algumas vezes, pelo menos uma vez a cada meio mês, e por outro lado, nós a conhecemos na casa do padrinho Harry. É Vitória? Lupin perguntou. Ted pensou muito por um momento e disse lentamente, acho que esse é o nome. Nossa, Tonks disse, esse é filho de Guy Fleur. Vocês costumavam brincar juntos quando eram crianças. 10 minutos depois, quando Lupin saiu da sala, ele viu Tonks e Ted, mãe e filho, olhando um para o outro no corredor, os cabelos mudando de cor como um semáforo. Essa é a especialidade de Tonks. Mas Ted também não é desleixado, pois foi a primeira habilidade que ele aprendeu após o nascimento, antes mesmo de pronunciar sua primeira palavra. Lupin se apoiou no parapeito da janela, incrivelmente contente em apreciar a cena. Depois de mais 10 minutos, Ted foi derrotado, seu cabelo relutantemente ficou preto. Em contraste, Tonks parecia presunçosa. Vamos, ela disse alegremente. O sol brilhava lá fora, o hotel estava lotado de turistas e eles seguiram para o salão de baile do 3º andar. Na entrada, uma música ensurdecedora podia ser ouvida antes mesmo de eles entrarem. Lupin ficou um pouco atordoado e uma sensação desconfortável surgiu em seu coração, que foi confirmada no segundo seguinte. Sirius estava cantando alegremente no palco, segurando um violão na mão, vestido com uma roupa hippie. Atrás dele estava Bill, seus dedos roçando o teclado como um rio fluindo, seu rabo de cavalo balançando de um lado para o outro, os pequenos brincos esvoaçantes em suas orelhas aparecendo e desaparecendo. A batida da bateria de Rolf estava obviamente um pouco fora de ritmo, como se ele estivesse com pressa, e Lupin imaginou que se ele tivesse chegado um pouco mais cedo, não seria ele quem estaria sentado naquele assento, e seria mais provável que ele segurasse a mão. Um saxofone. Neville olhou em volta com o saxofone como se tivesse comprado um ingresso permanente para o palco. Lupin de repente teve o impulso de fechar os olhos. É uma banda Sirius com o nome Furry Boys Band. Para tornar a situação ainda mais lamentável, ele percebeu que também havia se tornado membro da banda, a Força. Até o nome da banda foi escolhido por Sirius para provocá-lo sobre seu novo apelido de Furry King. O público fora do palco usava uma ampla gama de expressões. Todos os membros da família dos artistas pareciam querer rir, exceto Luna, que talvez realmente tenha gostado, balançando a cabeça acompanhando o ritmo enquanto segurava um pássaro com penas de arco-íris em ambos os braços. A família Weasley sentada junta com expressões concentradas. Ginny segurando desesperadamente o garoto James, tentando impedir seu crescente desejo de atuar. Senhora Weasley e Fleur olhavam simultaneamente para o rabo de cavalo de Guy, mas Lupin se atreveu a apostar que os dois estavam pensando coisas muito diferentes. Isso estava escrito em seus rostos. Severo sentou-se no canto, a boca ligeiramente aberta. O barrigudo Slughorn ao lado dele conversava sorrindo com Draco e Astoria. Os alunos que Sirius ensinou assobiaram com entusiasmo na mesa ao lado. Para ser justo, não é tão ruim. Olha, o tonto Mold perto da porta perguntou com uma voz estridente. O que eles estão cantando? Uma grande vitória. Lupin inconscientemente deixou escapar. Isso mesmo, é isso. Mold ria e cantarolava junto com a melodia, com sua voz rouca em contraste. Lupin também podia ouvir a beleza da voz cantante de Sirius. Quando Harry, o organizador da festa, apareceu e viu a multidão cantando em coro, a peça de Sirius e Guy ficou ainda mais violenta, deixando-o um pouco perplexo. Seu próprio padrinho realmente tem talento para cantar? Amélia não disse que apenas Monstro o elogiou? Harry interpretou isso como bajulação sem princípios, como se ele tivesse perguntado a Dobby, ele definitivamente pensaria que ele tinha uma voz maravilhosa para cantar.
Capítulo 736. Epílogo. Dursley, bem-vindo ao noticiário do meio-dia. Um apresentador de óculos de aro apareceu na tela da televisão. Há um mês eu estava pensando na Copa Mundial de Quadribol como se ela fosse acontecer no próximo século, mas num piscar de olhos a hora chegou. Muita coisa aconteceu entretanto, começando com o aparecimento de vários dignitários nacionais na ilha, e evidentemente temos falta de repórteres. A rainha da Inglaterra mora no Palácio Britânico da ilha, mas um número maior de políticos e celebridades optam por conhecer o Vizard Hotel. O príncipe Charles e Camila ficaram na cidade de gelo, que tem um ambiente bastante oposto ao atual em um ambiente baixo, chave. Vale ressaltar que a ex-princesa Diana mora em um jardim botânico no outro extremo da ilha. Ela não poupou esforços para promover a agricultura mágica nos últimos anos e tem uma amizade pessoal com Charity Burbage, que conseguiu, convidado a ir à Lua para pesquisa. François Crutoy, o renomado compositor e pianista, acaba de terminar seu recital, no qual revelou em entrevista que não faria mais apresentações no próximo mês e que, a festa está próxima, ele disse. Crutoy tem um profundo apego emocional à magia, e desde que suas mãos foram curadas e suas obras-primas foram criadas, não há dúvida de que a magia é sua musa. A Ancient Rune Society publicou um novo almanaque, que expandiu as leis das runas antigas originais para 22. Havia preocupações sobre a chegada de uma tempestade, então nossa equipe meteorológica saiu há 3 dias e inclinou a tempestade em uma direção diferente, fazendo com que ela finalmente passasse por nós. O filhote de monstro do lago Selma, da Noruega, sofreu um ataque de mal-estar. A magisologia Luna Lovegood e Rolf Scamander encontraram a criatura em estado de depressão. Devido à falta de habitat de água doce disponível na ilha e à recusa do Departamento de Purificação de Água do Mar em fornecer um de seus reservatórios de água doce. 2 dias depois um porta-voz disse que o problema havia sido devidamente resolvido. Nós o mantivemos em uma banheira. O novo problema é que agora ele ficou com um pouco de medo de seres vivos, em particular de boca chata, criaturas de pelo preto. Curupira Ruivo do Brasil entrou em confronto com um duende irlandês, então o americano Ilvermorny Pukudi apareceu empunhando pequenos machados. A única graça salvadora foi que seus arcos e flechas foram confiscados porque teriam sido infligidos com veneno. Aparentemente o governador em exercício da ilha está bastante ocupado concentrando-se nos cerca de 8 milhões de visitantes junto com a festa de aniversário de sua própria filha. E alguém sugeriu permitir que os elfos domésticos do Future World supervisionassem o grupo inquieto, o que pode ser uma boa ideia, mas pode desencadear uma ainda mais consequência desastrosa. Hoje, durante a primeira luz do nascer do sol, um pequeno barco se aproximou da ilha flutuante, com um homem grande e corpulento a bordo que nocauteou mais da metade do mascote de Fiji, da Kuvaka, uma espécie de criatura que muda de forma e pode mudar entre tubarão e humanoide. Formas, que foi lançado nas águas circundantes. E seu rugido chamou a atenção da patrulha da ilha quando o primeiro alegou ser o cuidado das criaturas mágicas de Hogwarts e o guarda-caça e guardião das chaves e terrenos. Mulher extraordinariamente grande. Ele alegou que eles deveriam ter chegado há uma semana, mas se perderam no caminho, devido a uma tempestade repentina. Depois de balbuciar um pouco, o anfitrião ergueu os olhos. Vamos mudar nosso foco para os visitantes da ilha. Tus, você pode me ouvir? A tela muda para uma cena externa e um homem de meia-idade aparece na tela. Sua careca parecia encerada, brilhando ao sol, dando a impressão de que ele era enérgico e loquaz. Olá, Hyde. O lugar onde estou agora é uma das atrações mais visitadas da ilha flutuante do Memorial Hall, que registra a história documentada da magia de todo o mundo. A coleção interna de livros e diversos materiais visuais é tão rica que leva 2 ou 3 dias para apenas folheá-lo, enquanto há uma cantina gratuita construída, mas não acho que alguém entraria para um almoço grátis. Vale a pena notar que as coisas são apenas sobre o Sr. App, seus colegas e só os alunos ocupam um andar da galeria. Este senhor, posso ter um pouco do seu tempo? Dudley olhou fixamente para o repórter. O chapéu de souvenir em sua mão caiu no chão. Pegue-me do chão. Garoto. O chapéu gritava. Ele não é tão gordo quanto era quando criança, e sua experiência no boxe no ensino médio não fez dele um grande boxeador ou jogador de rugby. Mas pelo menos conteve o ganho de peso louco e ininterrupto. Escuta, não vou gastar um centavo a mais do que já gastei. Qual é o problema, Dudley? Vernon e Petúnia se aproximaram. A boca de Vernon estava gordurosa, então ele estava enxugando com um lenço de papel, e então ele congelou no lugar quando viu o repórter e a câmera. Vocês estão juntos? Uma família? O repórter desviou o olhar interessado do chapéu que gritava no chão. Excelente, não há dúvida de que todos vocês estão interessados em magia. O quê? Walter rosnou com os olhos arregalados. Ah, tosse, sim. Ele disse vagamente, puxando Petúnia com uma mão e puxando Duda com a outra enquanto se preparava para sair. Mas o repórter já havia passado o microfone para Duda. Quem estava mais próximo dele, quer responder a algumas perguntas. Não vai demorar muito. Dudley gaguejou e seus olhos percorreram o local, mas o repórter disse, ótimo, de onde você é? Dudley congelou por alguns segundos e murmurou, Inglaterra, eu acho. Inglaterra? Os olhos do repórter brilharam. Entrevistei Andy Murray na semana passada, que no ano passado se tornou o primeiro britânico a ganhar 14 títulos na era aberta, mas passou por uma pequena crise no primeiro semestre do ano, trocando de treinador e convidando um ex-curandeiro do St. Mungus para se juntar à sua equipe, e ele e sua namorada estão instalados juntos na ilha flutuante. Não está prestando atenção em tênis? O jornalista controverso. Ele estalou os lábios, um pouco desapontado com a reação da família Dursley, mas rapidamente se recuperou. Bem, vamos em frente. Já que você é da Inglaterra, deve ter ido para o 3º nível do Memorial Hall? Essa é a atração principal.
Bem, em quais você está interessado? Os dois arquimagos ou a atual diretora, Sra. M. Segonagal, que promoveu o programa de intercâmbio de estudantes entre as 11 escolas de magia? O misterioso e polêmico professor de defesa contra as artes das trevas e professor de adivinhação, ou outra dupla? O professor de feitiços de tamanho incrível e o professor de trato das criaturas mágicas, o professor de poções gótico e de mangas compridas e o professor de herbologia que se aposentou como auror. Dudley quebrou a cabeça para pensar em algo para dizer, mas foi totalmente incapaz de intervir. Claro, acho que você poderia estar mais interessado em outro grupo de indivíduos que causaram um impacto tão profundo em nossas vidas, os irmãos Weasley. Os comerciantes de magia mais populares que espalharam a ideia de maldade em mais de 70 países. Os Diggory casal que deixou sua marca nas áreas médica e de caridade. Sr. Malfoy, o fundador e chefe do primeiro Hospital Unido Bruxo Trouxa Clearwater, que é responsável pelas operações de milhares de filiais da Corporação do Mundo Futuro, que é responsável por 2.000 equipes de P&D Harry Potter. Dudley disse. Harry Potter. O repórter gritou dramaticamente, mostrando que manteve o nome intencionalmente apenas para este momento. Isso mesmo, esse nome tem sido mencionado com frequência ultimamente, e o público o observa com olhos examinadores. Ele também é bastante lendário e desempenhou um papel importante na queda de um certo Lorde das Trevas. Acho que o nome dele é Voldemort. Desculpe, não estou familiarizado com nomes estrangeiros. Dizem que durante seu período de grande terror nem mesmo seu nome pôde ser mencionado, e em vez disso ele foi chamado de você sabe quem. Ele massacrou muitas pessoas, incluindo os pais de Potter. A expressão de Petúnia tornou-se ligeiramente errática. Vernon apertou ainda mais a mão dela. Mas tudo isso pode ser visto nos filmes de Harry Potter, haha. Lembro de algumas cenas do filme sendo usadas no Memorial Hall, porque algumas pessoas não ficam felizes em divulgar as fotos. O repórter disse com certa emoção. Eu me pergunto sobre o relacionamento entre o Sr. Potter e seus parentes trouxas. Você sabe, as pessoas geralmente pensam que sua tia e seu tio são irremediáveis, mas esperam algo do primo que parece estar sofrendo de obesidade. O rosto do irremediável Vernon ficou de um roxo vívido, os lábios de tia Petúnia estavam franzidos com força e seus olhos brilharam com uma pitada de pânico. Eu acho, bem, o relacionamento deles seria muito bom, disse Dursley na primeira chance que teve de falar, pela primeira vez desde o início da entrevista. Os filhos deles brincavam enquanto eles tomavam uma cerveja e assistiam aos jogos e outras coisas, boxe, futebol, quadribol, e conversavam sobre as cartas de sapo de chocolate de Félix Zapp e Garré Grindelwald serem as mais difíceis de colecionar, o que Ron Weasley tendo uma enxurrada deles. Ele tagarelou. Walter, que estava resmungando, ficou atordoado e Petúnia parecia tão chocada quanto ele. O repórter congelou, sorriu e disse, essa não é ruim. Ele encarou a câmera e disse brincando, equipe de filmagem, se você está planejando responder aos pedidos dos fãs para uma sequência, você pode querer retirar seu papel e anotações com isso. Ele entregou o microfone para Vernon. Este cavalheiro, posso dizer que você está querendo conversar e mal pode esperar para... Vernon cerrou o punho com tanta força que ficou roxo, e o repórter se encolheu e deu um passo para trás. Mal pode esperar? Isso mesmo. Ele gritou balbuciando, estou emocionado. Adoro magia, toda a nossa família adora magia. Satisfeito? A transmissão mudou do Memorial Hall para dentro do estúdio. Obrigado, Tus, por nos trazer esta cobertura ao vivo, disse o apresentador calmamente enquanto erguia a armação dos óculos. A seguir teremos um pequeno segmento apresentando um grupo de celebridades que enviaram com entusiasmo seus melhores votos para a cerimônia de abertura desta Copa do Mundo. Na frente da TV, Ron perguntou a Harry. Vocês realmente bebem cerveja e assistem ao jogo juntos? Também estão discutindo cartas de sapo de chocolate? Harry encolheu os ombros. Bem, Ron murmurou, eu tenho 2 cartões de Grindelwald, mas não espere que eu os troque com ele. Os dois entraram na sala de reuniões e Harry respirou fundo, olhando para centenas de rostos familiares no salão. Parecia que ele estava de volta à escola, mas agora enfrenta uma situação muito mais complicada. Fred e George estreitaram os olhos um para o outro e tiraram os chapéus cocô do Lorde das Trevas. Salve o honorável senhor da ilha. Os dois homens pareciam bastante alegres em seus ternos marrons com listras amarelas e gravata colorida de bolinhas. Ah, não brinque, Percy disse. Mas o interlúdio agora acalmou rapidamente o coração tenso de Harry. Seus olhos se moveram lentamente sobre Sirius, Senhora Bones, Lupin, Tonks, Hagrid, Professora M. Segonagal, os Weasleys, Gina e especialmente Dobby. Todos olharam para Harry com olhos suaves e confiantes, e um calor brotou no coração de Harry. Ele estendeu a mão e bateu na parede atrás dele, a multidão soltou um suspiro audível, enquanto um mapa gigante que parecia ter se misturado com a parede emergia lentamente, apresentando o contorno da ilha flutuante e os 1000 quilômetros quadrados ao seu redor para a multidão, com marcas de tinta densa movendo-se na parede. A situação é assim, Harry falou. Como é que não consigo encontrar Hermione? A esposa de Percy, Penélope, perguntou calmamente a Luna, que disse rapidamente, os Grangers estão aqui. Penélope ficou um pouco surpresa. Acontece que Fred sussurrou, mesmo o maior bruxo não consegue escapar da pressão trazida pelos sogros, gostaria de estar lá para assumir a tarefa de animar a atmosfera. Pessoalmente, acho que o professor App não é bom em contar piadas. Félix tem um ótimo senso de humor, Luna disse imparcialmente. Capítulo 737. Epílogo. App. As expectativas de Fred não estavam longe, mas havia alguém para animar o ambiente.
É claro que a própria Valen não sabia disso e, portanto, conduziu com entusiasmo o casal Granger pelos vários quartos. Lembro que a última vez que visitei a casa foi construída sobre um penhasco. Sr. Granger disse pensativo. Isso foi um descuido, lembrou Félix. Havia muitas aves marinhas fazendo ninhos lá embaixo. Achei que fosse porque a porta da frente dava para o penhasco lá fora. Sr. Granger disse. Não era, Félix pensou consigo mesmo, que essa era a melhor parte do design. Ele fez especificamente 2 sofás na entrada principal, de frente para o mar, mas infelizmente limpar excrementos de pássaros foi um grande problema. Havia muitos pássaros indutores de raiva. A senhora Granger olhou para o berço de Valen, que estava cheio de todos os tipos de equipamentos necessários para Valen, um pequeno chapéu, uma capa de viagem, uma varinha exclusiva e um livro de histórias para dormir. Que bem preparado. Ela disse com uma expressão estranha no rosto. Hermione disse em um tom mais positivo. Havia um aquário antes. Com peixinhos? Sr. Granger perguntou curioso. O Hermione de repente entrou em pânico. Você conhece o monstro do Lago Selma, certo? É praticamente do mesmo tipo, só que um pouco menor. Sr. Granger murmurou incrédulo. Li no jornal que estava deprimido devido à falta de água doce. Talvez seja saudade de casa, a Noruega fica muito longe daqui. Félix estalou os lábios. Faz sentido. Sr. Granger disse. Durante o jantar, Félix e Hermione contaram aos Grangers sobre muitas das atrações da ilha, e os Grangers mencionaram as recentes mudanças em Londres. Muitas pessoas esperando pela transmissão. É a mesma coisa na ilha. Mesmo depois de várias reformas no local do torneio, ele só pode acomodar 500 mil de espectadores, e isso ainda envolve magia. Portanto, algumas pessoas só conseguirão assistir a 1 ou 2 jogos, embora seja certamente possível fazer um bom carnaval no final da Copa do Mundo. Os 4 junto com Valen comeram e beberam enquanto conversavam tranquilamente. O Sr. Granger levantou-se da mesa e foi até a janela da sala de estar. O que é isso? O Sr. Granger examinou com interesse a garrafa lindamente moldada e de boca fina na prateleira, com camadas rasas de areia fina em sua base. Ele pensou que os grãos de prata deviam estar misturados com alguma magia interessante. Eles pareciam respirar. É uma memória. Hermione se aproximou para dizer, gesticulando para que a areia fina saísse da garrafa. A rolha se abriu automaticamente e os grãos prateados de areia deslizaram pelo gargalo da garrafa, mostrando as silhuetas de Félix e Hermione. Você foi visitar um túmulo? Sr. Granger perguntou surpreso. Ele viu vagamente uma lápide, mas não conseguiu ler as palavras nela. Hermione disse suavemente para conhecer uma pessoa muito complicada. Foi o lugar que Grindelwald escolheu para seu período final de reclusão. Um dia, quando Félix estava estudando magia do tempo, ele viu no espelho um vislumbre do período final de Grindelwald. Então ele e Hermione foram até lá para vê-lo. A paisagem circundante era pitoresca. Os dois ergueram um monumento de pedra e uma lápide, e então o monumento de pedra foi escondido usando magia. Hermione e o Sr. Granger voltaram para a sala de jantar, trazendo algumas sobremesas no caminho, enquanto Félix e a Sra. Granger ainda conversavam. Hermione sentou-se ao lado dele. O que você está falando? Sra. Granger imediatamente calou a boca. Félix agarrou a mão de Hermione e escreveu na palma dela. Hermione se esforçou para decifrá-lo. A primeira letra era B, a segunda letra era A, e no meio da terceira letra, suas bochechas ficaram vermelhas. Não temos pressa de ter um filho, não é tarde para ter um aos 60. Félix disse com uma cara séria. Os Grangers prenderam a respiração em estado de choque. Hermione olhou para ele, claro, não vamos esperar até os 60 anos. Podemos ajudar a cuidar do bebê. Sra. Granger disse apressadamente, uma voz terrível ainda ecoando em sua cabeça 60. Ela rapidamente cutucou o marido nas costelas com o cotovelo, e o Sr. Granger disse seriamente, sim, já que você é relativamente ocupado em geral. Hermione e eu discutimos esse assunto muito seriamente, apenas alguns dias atrás. Félix disse, mas não há nem mesmo um livro sobre pais no estudo. Sra. Granger perguntou. Na verdade, existe. Félix disse dando uma piscadela. Naquele momento Valen gritou do sofá, remexendo no bolso e tirando um livro dos pais, e então tirou um copo para si mesma enquanto fingia lê-lo. Os Grangers ficaram pasmos. Vocês estão planejando deixar seu bebê para ser criado por um pelúcio mais tarde? Isto é errado. Félix disse sério. Valen vai apenas personificar. Não sei se você percebe, que o tamanho de Valen é quase o mesmo de um bebê. Hermione às vezes pratica com ela. Eu observei secretamente. Ele parou conversando. Os dedos de Hermione já carregavam o poder de Bisão. Uma bebida depois do jantar. Félix estalou os dedos alegremente. 4 coquetéis e um copo de suco imediatamente apareceram no ar. Ele empurrou o suco com um canudo para Valen e perguntou com interesse. Alguém quer adicionar cerejas ou rodelas de limão? Eu gosto de cerejas. A atenção do Sr. Granger foi desviada. Posso pegar uma colherinha para pegá-los? Depois de acomodar os Grangers, Félix e Hermione deitaram-se na cama. O cenário no quarto mudou no momento em que os dois se deitaram. Estavam deitados na grama macia, olhando para o céu azul e as nuvens brancas com a brisa soprando contra seus pés. Tão cansado. Está tudo bem. Tudo foi levado em consideração. Incluindo o livro dos pais? Meu tema comum com ele seria você. Em nosso primeiro encontro oficial conversamos sobre sua infância e tempos de escola. O segundo encontro girou em torno da saúde bucal de bruxos e criaturas mágicas, e esse acabou sendo melhor.
Porque eu presenteei seu pai com um par de caveiras de dragão móveis, que parece ter gostado. Sim, ele adorou tanto que não suportava dormir sem ele à noite, disse Hermione com um sorriso, embora mamãe não tenha ficado nada satisfeita com isso. Isso nos diz uma coisa, é preciso abrir mão de algo para conseguir alguma coisa. Félix disse com uma cara de pôquer. Hermione riu um pouco demais, porque seu cabelo ficou bagunçado quando ela riu o suficiente. Ela puxou o cabelo para trás e encontrou Félix olhando para o lóbulo de sua orelha. Parece bom? Tão bom quanto o livro das runas. Hermione piscou. É o meu livro de runas ou o seu? Bem, este aqui. Uma folha caiu do céu e Félix estendeu a mão para pegá-la, transformando-a em um par de brincos e colocando-os em Hermione. Bem, não há nada que se compare quando eu sou seu e você é meu. Hermione colocou uma das mãos no peito de Félix, runas brilhantes espalhadas nas pontas dos dedos, as roupas de casa de Félix se transformaram em um smoking. E ela puxou Félix da grama com uma mão. Quer dançar, professor? Ela perguntou quando a ilusão se desfez quando o casal ficou ao lado da cama do quarto. Aqui é muito pequeno. No segundo seguinte, os dois desapareceram da sala. Alguns momentos depois, Valen saltou sobre suas pernas curtas e olhou para o quarto vazio. Os dois caras fugiram de novo e desta vez para onde eles foram. Uma série de nomes de bases secretas passaram: deserto, floresta tropical, sob o mar, a lua, dentro da ilha flutuante. Mas depende do que eles querem fazer. Se for uma luta, o arquimago e o mago de nível quase arquimago têm menos opções. O deserto, a lua e o espaço estão todos bem. O mês de Félix e Hermione em Marte não foi só observação de estrelas ou discussões áridas sobre magia, já que os únicos dois bruxos do mundo com o livro das runas, um deles ainda pisando no limiar da iluminação, a única maneira de verificar a magia é, empunhando sem reserva seu magia centenas e milhares de vezes. Exasperado, Valen sentou-se na porta, pegando o livro dos pais e começou a fazer anotações. Hogwarts. Hermione, vestida com um vestido de noite amarelo ganso brilhante, olhou em volta com os olhos arregalados. Félix não estava mais lá. Ela caminhou pelas escadas, e um som de pull foi emitido. Então um anão levitou no ar, era o fantasma de Pirraça. Hermione não pôde deixar de sorrir ao ver sua aparição. Parecia que Pirraça havia sido forçado a trocar de roupa, um pouco parecido com a roupa de mordomo que Dobby adorava usar. Pirraça parecia abatido, seus olhos negros desonestos tentando brilhar com sinceridade, enquanto segurava um convite na mão. Linda senhora, você está perdida? Ele leu as falas. Hermione disse jovialmente sim. Pirraça praguejou em voz baixa, então imediatamente fez um olhar surpreso. Que adorável coincidência. Há um baile por aqui se você quiser. Olhando para sua expressão, ele obviamente esperava que Hermione dissesse não, mas Hermione sorriu e disse: Obrigado, Pirraça, por favor, mostre o caminho para mim. Pirraça desceu as escadas e Hermione puxou a saia para segui-lo. Ao se aproximarem do grande salão, a música melodiosa foi ouvida fracamente, e Hermione respirou fundo e entrou. A sala estava cheia de pessoas. Professor Dumbledore? Hermione deixou escapar surpresa. Não sei se posso concordar com isso, disse o corpo de memória de Dumbledore alegremente. Eu estava ouvindo música de câmara na sala 7 quando Félix apareceu de repente e perguntou se eu queria ir a um baile. Hermione parecia ver um velho sábio de barba branca através do rosto jovem, e ela usava uma expressão reminiscente. De qualquer forma, você me deu o conselho mais importante e provou ser um tesouro incrível para mim. O tom de voz do corpo da memória de Dumbledore ficou ligeiramente curioso. Você me disse que dominar minha magia é tão importante quanto me reconhecer e que eu deveria seguir meu coração. Hermione disse suavemente, e Dumbledore sorriu. Onde está o tesouro, aí está o coração. Exatamente. Hermione caminhou em direção ao centro do grande salão, que agora parecia completamente novo, com uma pista de dança dourada se estendendo até os pés de todos os convidados da sala de aula 7, que passavam por ela com curiosidade. 2 fantasmas flutuaram no ar. Ouvi dizer que a 426ª Copa Mundial de Quadribol está sendo preparada lá fora. Que invejável, já estive no 322. Félix e Hermione se entreolharam através da sombra dos fantasmas, e Félix estendeu a mão e conduziu Hermione a deslizar na pista de dança. Hermione estava meio em transe, e só quando os dois estavam dançando na pista de baile é que ela entendeu essa sensação de déjà vu, no torneio de baile dos campeões do 4º ano, no casamento de Guy e Fleur em Marte, e em seu próprio casamento há 2 anos. Cada dança representou mais um passo em seu relacionamento. Quanto tempo podemos dançar? Hermione perguntou em um sussurro. Cerca de 1000 anos, disse Félix, eu acho. Capítulo 738, Epílogo. O mundo próspero, final, passava pouco da meia-noite, o amanhecer ainda não havia chegado. A lua e as estrelas ainda pairavam no céu e uma leve cor verde acinzentada apareceu na superfície do mar distante. Era de manhã cedo, horário em que as pessoas mais dormem. Harry andava em sua vassoura, respirando a brisa fria do mar, repetidas vezes enquanto ensaiava o plano de operação em sua mente. Hoje é dia de fechar a rede. O último grupo de mercenários junto com os turistas se misturou à ilha. A enorme ilha flutuante foi gradualmente desmantelada em sua mente, pedaço por pedaço, que foi substituída por um denso mapa de tráfego, milhares de redes de mais de 200 ônibus cavaleiros, dezenas de milhares de vassouras turísticas de baixa altitude, bem como não muito populares tapetes voadores, carros flutuantes e outros substitutos mágicos. Depois, há também hubs de mudança de aparição e chave de portal.
O corpo governante da ilha flutuante tem regulamentos relativamente abrangentes para os bruxos aparatarem dentro e fora da ilha. Normalmente apenas a defesa externa é mantida, ou seja, estranhos estão proibidos de entrar furtivamente diretamente na ilha e, por sua vez, os bruxos não podem sair à vontade, mas não há restrições internas. Durante a Copa do Mundo é muito mais rígido, e uma série de zonas de proibição de aparição são anunciadas com antecedência, exceto alguns locais, como os estádios e seus arredores, que poderiam acomodar 500 mil espectadores, e os redutos controlados pelos aurores. Todas as outras áreas foram estritamente proibidas para os bruxos aparatarem à vontade. Este último, o reduto dos aurores, é uma das principais razões pelas quais a ilha flutuante pode lidar com a maioria das emergências com menos mão de obra, e Harry até formou temporariamente uma dúzia de esquadrões de bruxos de elite para fornecer apoio em caso de emergência. Naquele momento uma figura se aproximou correndo, era Ron. Ele empurrou o cabo da vassoura para suspender na frente de Harry. Todos estão prontos. Quando vamos nos mudar? Agora. Legal. Ron fez sinal de positivo. Está vendo aqueles insetos Believig? Mal posso esperar para eles tirarem uma boa foto das minhas peças de bruxo atacando. Não acorde a ilha inteira. Harry advertiu. Eu realmente teria gostado. Ron interrompeu com um pouco de arrependimento. Pena que você enviou um grupo de pessoas dedicadas a lançar o feitiço calmante e o feitiço reparador. Os dois desceram ao chão em suas vassouras. Uma por uma, as figuras fortemente armadas desapareceram da vista de Harry. Harry apertou sua varinha. Eles são sua família, colegas de classe, amigos e camaradas, que não hesitaram em atender seu chamado. Então ele deve fazer todo o possível para proteger a segurança deles. A batalha foi travada antes do amanhecer e terminou antes do amanhecer. O patrono de Harry perfurou a escuridão perto do estádio. Sua aparição contínua de perto foi um pesadelo para todos os inimigos. E ele mal enfrentou mais do que uma resistência decente. Em muitos casos, a batalha terminava antes que Harry corresse para apoiá-lo. E Harry ouviu os irmãos Creevey sussurrando que não haviam pegado um único inimigo. Eu derrubei 7. Sirius caminhou animado. Certifique-se de contar isso à pequena Rosalie. Ah, e ao pequeno Edgar. Avô Phineas que adora latir. Harry sorriu. O pequeno Edgar é o segundo filho de Sirius, aquele que quase foi chamado de James. E mais tarde herdou o nome do irmão da senhora quanto ao avô Phineas de quem Sirius falou. Na verdade é o retrato no escritório do diretor em Hogwarts, que Sirius sempre visita desde que teve um filho, e ele adora dar conselhos. Harry caminhou até o canto de trás. Hermione estava bocejando um pouco. Ela dançou a noite toda, e quando voltou, soube que a operação era iminente e correu. Estava com tanto sono que não conseguia manter os olhos abertos. Ela mal disse olá. Harry, mais alguma coisa? Vou voltar e recuperar o sono. E voltar quando tiver tempo. Está bem. Harry disse hesitante. Ele ainda não disse as palavras de agradecimento. Já que Hermione está aqui, é dado que o professor também veio, mas ele só não apareceu. Espera-se que a operação de hoje tenha alguns de seus fatores impulsionadores para criar impulso para ele. Hermione sorriu e acenou com a mão. Vamos, Harry. Ela se transformou em uma sombra. Harry pareceu ver o professor sorrir e acenar para ele, e então os dois desapareceram juntos. Harry respirou fundo. Ele ainda tem muito o que fazer. Quando a Copa acabar terá tempo de sobra para conversar com o professor App. De manhã cedo, a cidade adormecida despertou. Quando você olha do alto, você pode ver pequenas pessoas parecidas com formigas saindo dos hotéis e se fundindo nas várias estradas principais. Hoje é o dia em que começa a Copa Mundial de Quadribol, e embora a cerimônia de abertura só aconteça à noite, a atmosfera no ar já pulsa de excitação. Muitos turistas só souberam do que aconteceu nas primeiras horas da manhã pelos jornais. E um grande grupo de espíritos afins se reuniu no bar para falar sobre como mais de 300 criminosos organizados e premeditados foram pegos de surpresa enquanto estavam em sono profundo. Não era como se não houvesse nenhum movimento, disse um homem. Levantei-me no meio da noite para ir ao banheiro e ouvi vagamente alguém gritando, ataque, e dê-nos um pouco. Assim, mas o volume estava tão baixo que não era tão alto quanto o som do xixi. É um feitiço calmante. Alguns policiais lançaram um feitiço calmante nas proximidades. O mago gritou. Isso significa que a batalha estava sob controle do início ao fim. Suponho que isso significa que o jovem chefe da ilha é um grande talento, hein? Alguém fez uma pergunta. Tosse, é o governador da ilha. O bruxo tossiu violentamente. Harry Potter não é jovem. Ele é muito famoso na Inglaterra. Sim, bem, mas comparado ao App, o bruxo parou de falar. Era indiscutível. Nenhum bruxo poderia igualar a influência de Félix App agora nem perto. Mas, novamente, governar a ilha flutuante não é tão exigente. Essas pessoas logo desviaram a conversa para outro lugar, discutindo a cerimônia de abertura da noite, discutindo sobre qual time venceria. E logo dois caras bêbados e mal-humorados com bandeiras pintadas no rosto estavam brigando no pub enquanto as pessoas ao seu redor aplaudiam com entusiasmo. O barman do bar ignorou isso e simplesmente ligou a TV, onde o noticiário da manhã estava sendo transmitido na tela da seguinte forma. 327 criminosos foram presos e após interrogatório, foi verificado que esses homens pertenciam a 12 organizações antibruxas proeminentes. E armas encantadas e materiais usados para fazer bombas mágicas foram confiscados de seus esconderijos, que haviam sido planejados para mais de 3 meses. As pessoas no pub assistiram com admiração às imagens da batalha subsequente, a maioria deles, incluindo o bruxo masculino, estava vendo o esquadrão bruxo padrão em ação pela primeira vez, o que derrubou completamente suas percepções passadas.
Invasão silenciosa após usar o sono enfeitiçado feitiço, magia de transfiguração que poderia transformar paredes em portas abertas. Os encantos de aquietamento e desilusão para bloquear o som e a visão, além da fumaça que envolvia metade da vizinhança, os golems mágicos, de 3 metros de altura, e ninguém pensou que o equipamento armado dos aurores era apenas para exibição. Provavelmente eles nem tiveram a chance de operá-lo durante a batalha, ou estava funcionando, mas eles não sabiam dizer. De todos estes, o veado prateado Patronus era bastante impressionante, sempre que aparecia, basicamente significava o fim da batalha em segundos. Quase meio-dia, Valen sentou-se em seu berço. Um pouco atordoada, ela só lembrou que ontem estava sentada na porta do quarto do grande rei demônio. Valen acordou totalmente com um sobressalto, pulou e correu para o quarto. A cena diante de seus olhos a deixou com raiva. Aqueles 2 caras estavam deitados na cama cochilando, e ela nem sabia quando eles voltaram ontem à noite, e agora os dois. Ela inclinou a cabeça e olhou para o hora, 11:59. Valen bateu com o bico e esperou em silêncio por uma dúzia de segundos. E quando a agulha saltou para 12 e continuou a descer, ela imediatamente pulou na cama e sacudiu as cobertas com força. Já passa do meio-dia. Vocês são muito preguiçosos. Félix estendeu a mão atordoado e colou Valen na cama, e depois de alguns segundos, ele abriu os olhos e encontrou os olhos brilhantes de Nifler. Por que você se colou na cama? Félix coçou o nariz distraidamente. Valen congelou por um momento, então lutou muito, Kay. Quando Félix e Hermione terminaram de comer, já era tarde, e a televisão ainda estava transmitindo obedientemente imagens da heróica batalha do Esquadrão Bruxo, com uma série de entrevistas como Rolf, que estava entusiasmado com as habilidades de sua esposa, e o repórter que entrevistou Simus e Dean. Não percebendo a cena da Sra. Bones dando um sermão em seu filho mais novo nas costas. Grawp sabe mais palavras do que você. Você e seu pai deveriam ter vergonha disso pelo menos uma vez. Félix e Hermione, que estava jogando cartas de bruxo, virou a cabeça bem a tempo de ver Sirius cutucando o nariz. Mas depois das 18 horas, houve muitas novidades do estádio, e os dois trocaram de roupa e apareceram no estádio com um Valen exasperado. O estádio estava lotado. Seus assentos ficam no topo, e eles trocaram cumprimentos com várias pessoas de quem não se lembravam muito ao longo do caminho, antes de entrarem na cabine privada. Félix ficou silenciosamente aliviado por estar cheio de rostos familiares, além de um monte de professores de Hogwarts, os Longbottoms, Lupin e Tonks, Luna e Rolf, Sirius e Bones, toda a família Weasley, Draco e Astoria, e uma dúzia de crianças pequenas, de várias idades. Ele e Hermione sentaram-se na primeira fila, ao lado da professora McGonagall. Félix, a professora McGonagall acenou para eles. Madame Maxime veio e conversou comigo sobre a questão de abrir uma escola de magia trabalhando em conjunto com outras escolas de magia da ilha, você sabe, estudando disciplinas comuns onde magia e ciência coexistem. Seria uma boa ideia adicionar universidades trouxas. Hermione interrompeu. Temos esses planos, disse a professora McGonagall, mas ainda está em preparação, temos que chegar a um entendimento mútuo com Belge Batons e Durstram primeiro. E seria melhor se pudéssemos adicionar o Vermone e o Agadou, para se preparar para outro torneio de campeões? Félix perguntou com interesse. A professora McGonagall congelou. Não é impossível se pudermos. Antes de me aposentar, os anúncios na cortina circular ao redor do estádio desapareceram. E as lentes passaram por cada VIP proeminente e seguiram para o último andar, onde as costas de Harry foram seguidas até a cabine superior. E então a multidão aplaudiu enquanto a filmagem do dia a batalha começou a acontecer. Harry sentou-se ao lado de Gina. Onde estão as crianças? Ginny suspirou. James foi procurar Ted. Rosalie está com Vitória. Albus. Ela ergueu o queixo e Harry olhou. Albus e Scorpius estavam trocando lembranças um com o outro e Draco acenou com a cabeça em direção a Harry. Atormentar. Naquele momento, Sirius acenou para Harry, e Harry foi se sentar. Ele pegou Harry pelos ombros e apontou para o patrono na tela. Qual é a sensação? O significado era óbvio. Harry coçou a cabeça. Há muitas coisas sobre as quais não tive a chance de aprender mais. Encontre-o. Sirius cutucou Lupin. Ele sabe o melhor. Harry piscou e olhou para Lupin. Sirius acertou mais ou menos. Future Wolves tem a obrigação de ajudá-lo com isso. E o que fizemos ao longo dos anos seria muito informativo para você gerenciar a ilha flutuante. Lupin disse. Temos que fazer apenas uma coisa, ou melhor, almejar um objetivo. Fazer com que a magia se integre tanto quanto possível em todos os campos que ela pode acessar. Depois de mais de uma década, finalmente está começando a dar frutos. Ganhos iniciais? Harry perguntou. Exatamente. Lupin explicou. A magia e a ciência estão se tornando cada vez mais integradas, tornando-se verdadeiramente parte do que mantém o mundo funcionando. E nenhuma pessoa ou grupo tem a capacidade de separá-las, e isso significa grandes mudanças na vida existente. Harry recebeu um tremendo choque por dentro. Então ele sentiu um peso no coração. Lupin sorriu levemente. É uma grande responsabilidade, mas não se estresse. Você já provou seu valor e há muitas oportunidades pela frente. Além disso, estamos todos aqui. Félix também está aqui. Ele sabia que o mundo está mudando para melhor e está no caminho certo. Aqueles que costumavam escalar a montanha não seriam facilmente prejudicados por uma ou duas pedras. Estamos no meio de uma era de prosperidade sem precedentes. Ele disse com uma voz forte e confiante.
Foi como se, em resposta às palavras de Lupin, Félix, que estava conversando um pouco com a professora McGonagall na cabine de cima, descobrisse que o estádio se acalmava gradualmente e Hermione ao lado cutucou silenciosamente, enquanto uma tela gigante feita de inúmeras cortinas projetava-se, o rosto de Félix nele. Ao mesmo tempo, seu rosto apareceu nos pubs e locais ao ar livre da ilha flutuante, bem como nas telas de TV de todo o mundo. Félix levantou-se e abriu os braços. As pessoas prenderam a respiração. A Copa Mundial de Quadribol atraiu a atenção do mundo, então, por alguns segundos. Foi como se toda a ilha flutuante, e até mesmo o mundo lá fora, tivesse ficado em silêncio por uma dúzia de decibéis. Sua voz percorreu claramente todos os cantos do estádio com a ajuda da magia e apareceu em todas as telas. Todos, bem-vindos à cerimônia de abertura da 426ª Copa Mundial de Quadribol. Senhoras e senhores, bem-vindos. Que o carnaval comece com força, as festividades agora começar. Milhões de braços agitavam-se entusiasticamente no ar, bandeiras de todas as cores tremulavam sobre as cabeças da multidão, criando um mar de alegria. Então veio uma visão ainda mais deslumbrante. Incontáveis fogos de artifício explodiram e se condensaram em padrões brilhantes acima do céu noturno. O céu se transformou em uma tela colorida maior do que o estádio, e uma onda de gritos excitados perfurou as nuvens espessas e ecoou nos ouvidos de turistas há muito tempo. O rosto de todos estava cheio de alegria insaciável. A prosperidade está ao virar da esquina. Fim. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.